Eu te falo o seguinte, eu não preciso de terapeuta, minha terapia é aqui dentro da fazenda. Tá? Eu chego no plantel, eu chego no meio das gado, isso aí me traz um equilíbrio emocional muito grande. E passaram 6 meses, ela me ligou. Graças a Deus você está bem de situação. E por quê, mãe? Você comprou uma terra do vizinho, quem compra terra não está quebrado. Ela ficou 6 meses. Coitada. Sofrendo, cara. Por um paradigma, né? Quando tu para de fazer pergunta, tu para de ter resposta. Para de ter resposta. Então eu comecei a falar, cara, o que eu tenho que continuar no meu negócio? Eu tenho que continuar buscando inovação. E inovar não é fazer coisas diferentes, é fazer diferente do que você já faz. Você ia telefonar a 70 quilômetros da tua casa e tudo isso era normal, porque só tinha aquilo. E as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho são oportunidades de crescimento como ser humano, como espírito. Porque os desafios vêm para isso. E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo ao Brasil que produz essa série itinerante, fascinante, que integra o AgroResenha Podcast e que tem como principal finalidade destacar e valorizar histórias inspiradoras de produtores rurais Brasil afora. E nesta segunda temporada estou aqui com meu amigo Gabriel Martins para mais uma empreitada, hein, velho? Vai ser bom demais, hein? Sexto episódio de 10 que nós vamos gravar aqui com pecuaristas que estão fazendo acontecer nesse Brasilzão. E aí, meu? Hoje eu ainda gravei um vídeo quando eu cheguei aqui, falando um pouco da diferença, inclusive da primeira temporada para essa, né? Que apesar de ser o mesmo ambiente, a estrutura, o jeito, a coisa é bem diferente. É tudo né? muito então, diferente, né, cara? Muito bom, né, cara? É isso tá aí. Aqui contando essas histórias. E a gente já trocou uma ideia antes aqui do seu Olímpio. É isso aí. Esse aqui vai ser bom. E onde nós estamos hoje? Estamos na Agropecuária Cangayan, aqui em Cuiabá, né? Direto aqui, conversando com o seu Olímpio Risso de Brito. Muito obrigado por nos receber aqui, viu, seu Olímpio? E seja super bem-vindo ao Brasil que produz. Olha, na verdade, o Paulo e Gabriel e a tua equipe toda, para mim, gente, é muito importante tê-los aqui conosco, para que a gente puder contribuir de alguma forma. Eu acho que nós estamos aqui já há 46 anos, a gente faz um pouco de parte da história do Mato Grosso. E para que a futura geração tenha conhecimento do passado, tem que ter esses causos, entendeu? É isso aí. Então, eu fico muito grato tê-los aqui com a gente, da gente ter sido contemplado com isso. A gratificação é minha, cara. Muito bom, cara, muito bom. E a gente só tá aqui nesse local maravilhoso porque nós temos alguns apoiadores, cara. Nós temos aqui a parceria que nós fizemos com a Silveira Consultoria. A Silveira Consultoria que está há 40 anos transformando resultados por meio de gestão estratégica, inovação e boas práticas na pecuária, sempre com foco em eficiência, sustentabilidade e decisões baseadas em dados. Ela apoia produtores a elevar sua performance e rentabilidade em todos os estágios da fazenda. E quem também está com a gente nessa temporada é a Estância Bahia. Quem é da pecuária conhece a Estância Bahia. Eles estão há 30 anos de expertise em comercialização de bovinos selecionados, conectando produtores a oportunidades de negócio com qualidade e confiança, e a gente sabe que confiança é uma coisa super importante. Como uma rede de serviços de comercialização pecuária que impulsiona a cria, a recria e engorda aí no mercado. E a Imbra, tecnologia para nutrição saudável, também está com a gente e seu trabalho une inovação, saúde e sustentabilidade para elevar os padrões produtivos em diversas espécies, inclusive a bovinocultura de corte, com soluções que promovem eficiência e bem-estar, contribui para resultados consistentes em toda a cadeia de produção animal. Beleza? E seu Olímpio, nós estamos aqui nesse ambiente, né? Andamos ali, vimos uma... Eu tava pensando agora quando tava falando, Paulo, se a conversa não fosse... Se eu não tivesse certeza que a conversa é boa com o seu Olímpio, não sei se tá pegando aqui no microfone, porque o microfone ele dá uma... Né? Vai pegar. Mas, cara, esses passarinhos cantando, se tivesse uma rede aqui, eu deixava tudo aqui com o seu Olímpio. Pior que tem, viu? Então nem me mostra, seu Olímpio. Dentro dessas gavetas aí, você vai achar a rede da molecada tudo, aproveita. Então nem vou sair daqui depois, já vou ficar por aqui. Então, seu Olímpio, a gente deu uma volta, viu aqui as vacas, bezerrada ali, coisa mais linda. E...
A gente gosta sempre de começar a nossa conversa aqui entendendo um pouquinho mais da sua história, a história aqui da fazenda. Então teria como contar um pouquinho como tudo começou e como vocês chegaram aqui até hoje? Paulo, eu acho que não sou diferente de uma grande maioria das pessoas que vieram de fora. A gente veio para cá para aumentar patrimônio, para poder abrir fronteiras, etc. Nós estávamos no Paraná, na região de Paranavaí. Meu pai acabou tentando aumentar as áreas e veio para cá e acabou adquirindo propriedade rural lá em Denise. Eu me formei em 79 e em 80 vim abrir a fazenda. E a gente está até então, entendeu? E aí as coisas foram tocando e tal. Nós fazíamos pecuária de corte, especificamente cria, recria e engorda. E depois, por uma necessidade, a gente acabou entrando na pecuária seletiva. E a gente está na atividade. E a gente está tentando melhorar, evoluir com o tempo. Eu acho que eu sou mais um de tantos que estão aí, de tantos com quem vocês conversaram. Não sou nem mais nem menos, eu estou acho que no meio. E para mim o equilíbrio é a coisa mais importante, sabe, Gabriel? Não precisa ser os extremos. Você indo bem no meio, com arroz e feijão bem feito, você consegue tocar outras coisas. Sim. Criei família aqui, meus netos são todos nascidos aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. Me sinto muito honrado em hoje ter recebido o título de cidadão mato-grossense, porque talvez seja um reconhecimento que a gente já fez aqui, e eu fico feliz porque se eu tivesse que voltar para o meu estado hoje, eu, por opção, não faria. Eu adotei o Mato Grosso como sendo o meu lugar de viver, entendeu? Transformei isso na minha casa, efetivamente. Pelas oportunidades que a gente tem, pelo pessoal com quem a gente conversa, convive. Então, o Olímpia é esse. É mais um produtor, no meio de tantos outros iguais, trabalhando na pecuária de corte seletivo, um pouquinho coisa na parte de agricultura. Pai de 4 filhos, 7 netos e uma senhora. Esse é o Olímpia. Coisa boa. E como que foi o início, assim, seu Olímpia? Porque em 1979, hoje o Mato Grosso, todo mundo conhece Mato Grosso, a pujança, você chega em Cuiabá, tem de tudo e tal. Mas como que foi esse início? Ainda mais subindo lá para Denise em 79, como que foi? Verdade. Nós tínhamos a dificuldade recorrente da época, só que como a gente vivia aquela época, aquilo era normal, então você não tinha uma dificuldade, aquilo era real. Tá? Eu acho que hoje, quando a gente faz uma analogia voltando no tempo, puta, era difícil. Nos tempos de hoje com o que nós temos hoje. Comparado à época anterior, mas na época você tinha aquilo. Uhum. Você andava de ônibus, você andava a cavalo, você derrubava mato com motosserra e machado, entendeu? Você ia telefonar a 70 quilômetros da tua casa e tudo isso era normal. Porque só tinha aquilo. E a gente vivia daquilo. Como você disse, agora como era que era o pessoal que desbravava o país? Era normal. As dificuldades vinham de caravana, cavalo e tal. Porque então, para ser sincero, o Paulo, eu não vejo o meu passado com sofrimento. Sabe, eu vejo com alegria. Eu acho que o meu passado fez com que a gente fosse evoluindo. Agora, obviamente que eu não quero para ninguém o que eu fiz. Até porque não há necessidade. O mundo mudou, a gente mudou com o mundo, entendeu? Mas eu vim abrir a fazenda, a gente ficou lá morando num barraco de palmito, coberto de tabuinha, dormindo na rede durante 2 anos. Para entrar na fazenda só entrava de trator, que era e é uma meia ilha, entendeu? Então não tinha acesso. Convivia com todos os tipos de dificuldade da época, malária, dengue, enfim, todas essas doenças oriundas disso. Até uma vez teve um trabalhador nosso que teve problema de dengue, a gente levou lá na Sucam, eu acho que vocês nem sabem mais o que é Sucam, porque ela deixou de existir no governo do Collor, né, que é uma pena, eles faziam um trabalho maravilhoso. E aí eles vieram nos visitar e disseram, Olímpio, se você não derrubar essa beira de córrego aqui, vocês vão morrer de malária. Então a gente fazia aquilo por uma necessidade de sobrevivência. Hoje não é o correto, mas na época era. Então eu vejo muito assim, sabe, Gabriel, a pessoa que hoje está num lugar de decisão, de poder, ela tinha que conhecer o passado, a história, porque nem tudo que se fez foram feitos por vilões, foram feitos para as pessoas sobreviverem à época. Então, mediante isso, Gabriel, Paulo, eu não vejo assim com sofrimento, eu vejo com prazer. A minha esposa veio para cá, a gente morou na fazenda, meu filho nasceu, Urian, nós morávamos na fazenda, ela teve dificuldade, a gente só conseguia comunicar com o médico através de rádio amador, mas era normal, entendeu? Não era que nem hoje, pô. Sim, o hoje celular não pega ali, você fica bravo. A gente tinha 70 quilômetros para ligar, e chegava lá, tinha fila e estava com problema. Só tinha uma cabine. Você ficava na fila. E tudo bem, tudo certo, cara. Não tinha problema. Então foi isso daí, entendeu? A gente veio com o objetivo de desenvolver pecuária de corte. Nós já fazíamos isso no Paraná. Meu pai já era tradicional nessa área. E eu fui muito apegado a ele, então eu vim para cá com esse objetivo. Abrimos a fazenda, começamos a colocar fêmeas, e trazia fêmeas do Paraná para cá.
que era o excedente nosso de lá, entendeu? E precisava de touros. Então, eu precisava ia comprar touro, ia no Paraná, trazia, enfim. Aí um dia minha mulher falou assim, Unipio, por que você não começa um projeto de vocês aqui na fazenda para produzir os touros de vocês? Foi aí que a gente entrou na genética, no melhoramento genético. Entendeu? Por uma necessidade mesmo. Momentânea, porque não tinha televisão, não tinha celular, você tinha que ir nas fazendas para poder ver as coisas, as distâncias, Mato Grosso, 500 quilômetros é vizinho, entendeu? A época era estrada de chão, não tinha recurso nenhum, você não tinha telefone, então ficava difícil você adquirir. Tinha 5, 6 selecionadores para atender um mercado que estava crescente. Então, por uma necessidade própria, a gente começou a entrar na seleção. E acabou dando certo, entendeu? A gente acabou fluindo nisso. E eu percebi, Gabriel, que na seleção eu podia agregar preço no meu produto sem sair da minha atividade. E fazer uma coisa que eu sou apaixonado, que é melhoramento genético. Eu já gostava desde o Paraná, entendeu? Então a gente uniu e o agradável. Por isso que eu falo que o meu passado é de glória, de felicidade, de alegria. Nada que eu fiz me deixa triste, entendeu? Talvez pudesse fazer alguma coisa diferente com o conhecimento que você adquire, que não era do momento. Claro. Mas a gente sempre procurou fazer o melhor para a época daquilo que você sabia. O senhor estava falando, né? Tinha que andar 70 km para falar no celular, para fazer uma ligação. A gente rodou toda a fazenda aqui agora. Toda a fazenda não, mas a gente rodou uma parte boa da fazenda aqui agora, antes de começar aqui a conversa. E em todo o percurso tinha 4G. Em alguns momentos ali pegou até o 5G. Então, né, hoje, aí se comparar, como o senhor falou, né? É muito importante isso aí, né? Eu não posso comparar hoje com 40 anos atrás. Não tem como. Né? Aí a gente pode fazer uma comparação de como que em tal lugar não tem a mesma estrutura que a gente consegue ter aqui hoje. Aí, tipo, né, para as políticas públicas. Mas comparar o hoje com 40 anos atrás, a tecnologia nem existia. Como é que eu vou querer que tivesse esse negócio lá, né? E quando você fala Starlink, o telefone 4G, hoje com a Starlink você tem acesso em qualquer lugar. Sim. Exatamente. Então a comunicação deixou de ser uma preocupação. Por um lado é bom, por outro lado talvez judia um pouquinho da gente. Porque eu vou te falar uma coisa, quando eu fiquei sabendo que o Papa havia sido tirado, isso há 45 anos atrás, ele já estava rezando missa. E não mudou nada para mim. Atiraram no Papa. Eu fiquei sabendo, o Papa está rezando missa, já voltou de onde, estava hospitalizado. Eu não sabia. Sim. Porque a comunicação não existia. Sim. Então você tinha uma vida mais serena, mais tranquila, mais voltada para a tua atividade. Hoje você vê um projétil entrando na pessoa em tempo real. Então as comunicações deixou a gente muito assim, muito acelerado. Sim. E isso daí não sei se é bom. Tá? É bom em termos de... As coisas vêm para melhorar. E se elas vêm para melhorar, porque de alguma forma ela tem que ser bem aproveitada. Nós temos que saber o limite de até onde a gente pode desfrutar dessas benesses, entendeu? Isso aí. A gente tem que ter esse bom senso, esse equilíbrio, né, para isso. E a atividade agropecuária, ela entrou nesse processo, né, de acelerar e tudo mais, mas ainda é uma das poucas atividades que você, se quiser, você pode desligar e não, né, e parar de pensar nessa loucura que o mundo é, né? Isso é um negócio interessante também, né? Porque o trabalho que vocês fazem aqui de seleção e tal, a gente tava ali, né, na beira da cerca olhando. Aí você olha, puta, olha aquela vaca ali, não sei o que tem e tal. Olha a estrutura, explicou do como é que é o nome? Do refrego. Do refrego. Então são coisas que também ajudam no dia a dia a gente ficar um pouco mais sereno, né? Eu te falo o seguinte, eu não preciso de terapeuta, minha terapia é aqui dentro da fazenda. Tá? Eu chego num plantel, eu chego no meio das gadas, isso aí me traz um equilíbrio emocional muito grande. Antigamente eu podia andar a cavalo, hoje eu não posso mais devido a um problema de coluna, então eu estou meio proibido de andar a cavalo, mas eu gosto muito disso. A gente pode desligar a chave, lógico que pode. Só que o ser humano, ele tem assim, por um princípio de se sentir útil de alguma forma. Sim. Ele não se aceita ficar para trás. Se existe uma tecnologia nova, você quer aderir a ela. Então a gente acaba automaticamente fazendo isso. E enquanto a gente é mais jovem, a gente é mais impulsivo nesse sentido. Quando você vai ficando mais jovem há mais tempo, você vai mudando os valores, entendeu? Então você fala que isso aí pode ser mais de passo lento. Eu acho que nós temos que ter um limite para ter as coisas e para crescer. Eu acho que nós não levamos nada daqui, a gente não trouxe nada, não vai levar nada.
O que eu administrava emprestado meus filhos, hoje é deles, estão tocando, e a gente tem que ter essa consciência. Então não tem que ter essa loucura de ter. Eu acho que é muito mais importante que isso, você conseguir ser ao lado de ter, entendeu? Isso vem com maturidade. Porque quando eu cheguei aqui há 46 anos atrás, você queria o quê? Aumentar patrimônio, comprar produtividade, trabalhar mais, fazer não sei o quê, que era uma realidade. Só que com a idade você vai mudando os seus valores. Isso é um normal, entendeu? As escalas de valores vão mudando. Agora, você falou de desligar, dá para desligar. Você pode falar, não vou fazer, vou fazer aqui meu arroz com feijão bem feito, e como eu estou fazendo agora, o Orián assumiu as coisas, ele que se preocupa em fazer a coisa andar, entendeu? Ele pagando meu salário, eu já estou satisfeito, entendeu? Tá ótimo. Até não sou muito valorizado, eu acho que eles poderiam me valorizar um pouquinho melhor, né? O CEO tinha que ganhar mais, né? Eu achei que fosse, mas já me tiraram de lá, né? Até não vou... Bom, mas enfim. Aí você pode levar uma vida como eu estou levando. Me doar um pouco mais na parte social, me doar um pouco mais na parte classista, que eu não fazia até então. Por quê? Porque eu dei uma virada na chave. Eu fiquei com essa propriedade para mexer, uma outra pequena ali na frente, e tenho tempo para isso, entendeu? E me fico feliz, porque eu tenho pessoas na família que estão continuando com o trabalho, que gostam do que fazem com seriedade, conhecem muito do que estão fazendo, conhecem tanto quanto ou mais que eu, porque eles são mais jovens, são mais ligados, antenados às informações, né? Eu fiquei sabendo que tinha ChatGPT esses dias, eu fiquei deslumbrado, não sabia que existia, e eles já estavam fazendo trabalho tudo em cima do ChatGPT. Eu falei, gente, como é que vocês me deixaram fora do negócio, né? Agora é o dia inteiro atrás. Então é isso que acontece, sabe? As pessoas hoje são mais antenadas, são extremamente competentes e estão no mercado mais competitivo. Sim. Então é dessa forma que eu vejo, entendeu? Não, e assim, como o senhor é uma pessoa muito... O senhor é muito observador, assim, dá para perceber que o senhor está sempre... Esse comentário do ChatGPT, né? Dá para ver que o senhor está sempre observando as coisas. Então, ao longo desses 46 anos que o senhor está no Mato Grosso, foi, né? Que o senhor veio para cá? 46 anos. Eu estava nascendo, o senhor estava vindo. Vai fazer 47 esse ano, né? Eu faço 47 esse ano. Vamos fazer uma festa junto, né? Vamos fazer, senhor. Eu combino. Fechou. Vamos fazer aqui, tá? Beleza. Nossa, então tá. Aqui, ó, tá gravado. O Paulo, você é convidado. Não, eu venho. venho. Também, tá? Não, Todo o mundo Paulo aqui. não precisa. Não, mas assim, o senhor é muito antenado, então eu acho que esse ponto que eu vou abordar com o senhor, eu acho que o senhor vai conseguir pensar bem a respeito, sim. E o senhor é um ótimo comunicador, inclusive, vai conseguir passar bem isso aí. Ao longo desses 46 anos, quais as mudanças assim que mais importantes que o senhor na propriedade que o senhor percebeu ao longo do tempo, assim, que o senhor foi percebendo? O Gabriel, falar em uma especificamente não tem, são várias, em idades diferentes. Quando há uns 25 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás, eu fui numa palestra do pessoal uma empresa de São Paulo que dá palestra, eu tenho um barbudão que fazia palestra e tal, Dr. Scott, da Scott Consultoria. Scott. Fui numa palestra dele. Alcides. Dr. Alcides. Eu numa palestra dele aqui de produtores, e ele veio trazer inovação e tal, não sei o quê. Ele fez um questionamento, falou o seguinte: olha, daqui 15 anos, metade de vocês deixarão de ser produtores rurais e metade continuará na atividade. Metade que, se não acompanhar a evolução, vai ficar para trás e vai arrendar a propriedade de vocês. Pô, cara, eu só fazia aquilo. Aquilo me deu um chacoalhado, me deu um susto. Pô, cara, eu vou sair do negócio, 3 filhos fazendo faculdade, a mulher fazendo faculdade, tirando a fazenda. Eu falei, se eu sair do negócio, eu vou, sei lá, o que eu vou fazer? Capinar não dou conta, que eu já estava meio irado. Aí eu fui atrás de conhecimento, entendeu? Aí eu andei em grande parte do Brasil, onde eu sabia que tivesse alguma coisa diferente, eu ia visitar Goiás, Tocantins, Paraná, vendo que as pessoas estavam fazendo para que eu pudesse trazer para o meu negócio. Tá? E aí eu comecei a trazer rotacionado, cerca elétrica, TIP, na época não era, você dá proteinado para garrote, que meu pai achou aquilo um absurdo, porque falou, quem come capim não tem bico, tem boca, então boi para comer capim. Quer dizer, então eu ainda tinha esse paradigma do meu pai, que era um conservador daqueles extremos, e eu tentando evoluir, entendeu? Até porque tem uma história interessante depois, se der tempo eu vou falar. Então eu comecei a buscar esse conhecimento, tá? E eu fui conseguindo sobreviver na atividade, Gabriel. Eu falei, puta, legal, eu tô, né?
Depois de uns 10, 12 anos, eu fui numa palestra em São Paulo, lá numa exposição, com o Biff Point. O Gabriel, o Rocha Cavalcante, o Miguel, fez uma palestra e falou: olha, daqui 15 anos, metade quebra, metade continua. Porra, de novo. Puta vida, cara, eu tô no mesmo lugar de 12 anos atrás. Louco. Aquela hora me deu assim um start. Falei, porra, cara, e é verdade. Se você achar que você chegou no negócio, alguém vai te ultrapassar. Quando tu para de fazer pergunta, tu para de ter resposta. Tu para de ter resposta. Então eu comecei a falar, pô, cara, o que eu tenho que continuar no meu negócio? Eu tenho que continuar buscando inovação. E inovar não é fazer coisas diferentes, é fazer diferente do que você já faz. É isso aí. Entendeu? Então, se você faz uma pecuária meio extrativista, vou inovar, eu vou fazer uma pecuária mais moderna. E vou fazer tal coisa. Aí, se você faz seleção direcionada para um trabalho seletivo, você fala, vou inovar, vou dar para tal lugar. Então, essas visões que eu te falei são um punhado de coisas que vieram me mantendo nesse negócio, buscando palestra, conhecimento, buscando assessoria de pessoas competentes, que eu acho a coisa mais barata que existe é um bom assessor caro, o cara que traz resultado. Na minha área de formação, eu acho que você não tem que ser bom em tudo, você tem que gestar bem o teu negócio. Tem que botar o Paulo, que é o melhor comunicador, botar o Gabriel, que é o melhor, mais eficiente, botar aquele que é o melhor câmera no teu negócio e cobrar resultado. Porque se você for tentar ser bom em tudo, você não é bom em nada, cara. Então essa é a visão que eu trouxe e essa é a visão que eu passo para meus filhos. E dessa forma eu continuo buscando conhecimento, que a inovação está vindo no melhoramento, está vindo na comunicação, entendeu? E a gente não quer ficar para trás. Por isso que eu falei que o ChatGPT, eu vinha com meu filho da fazenda, eu falando do ChatGPT, falei, cara, mas o que é isso? Ele falou, o senhor quer ver? Ligou lá, perguntou, ChatGPT, quem é o Olímpio Rios de Brito? Falou coisa que eu não sabia que era, cara. Eu te juro, meu. Cheio. Eu falei, rapaz, eu sou tudo isso. Ele falou, pai. Eu falei, puta, que legal. Aí que eu me despertei para isso, tem o quê? Tem 2 anos. Sim. Então eu comecei a buscar conhecimento, comecei a estudar dentro do ChatGPT, aquilo que eu sou curioso, eu vou buscar informação. A gente começou a estudar, um pouquinho voltando para o lado da Gênese, que seria a formação do universo do lado espiritual e do lado científico. Então você vai abrindo o teu universo de conhecimento. E palestra, e conversar com pessoas relacionadas a alguma coisa. E sair dessa visão simplesmente de produtor rural, entendeu? Tentar ampliar um pouquinho mais para um universo que é muito maior que isso. Sim, perfeito. Tá? E vou lhe dizer um negócio, Olímpio. Daqui 10 anos, metade... Gabriel, graças a Deus, já é problema dos meus filhos. Já é problema deles. Estão casados, têm os filhos estudando, eu não tenho mais nada com eles, Gabriel. Vou te jogar esse troço na tua testa, cara. Não aguentei, mas não é uma verdade, então... Desculpa, senhor. Que isso, por favor. Então, Gabriel, o que eu vejo é o seguinte, o mundo está em constante evolução e você tem que andar junto com o mundo, cara. Sim. Senão você fica para trás. É um problema ficar para trás? Não é, uma opção tua. Claro. Entendeu? Mas a gente tenta estar acompanhando de alguma forma e tal. Vai sendo empurrado pelo sistema, né? E senhor Olímpio, ali atrás o senhor comentou de alguns momentos de virada, né? Virada de chave mesmo, assim. Em 46 anos, imagino que teve vários deles, né? Esse... Do Scott falando lá atrás, foi um deles e tal, né? Teve algum momento, assim, que você teve que fazer algum tipo de decisão que foi chave para aquele momento, assim? Rapaz, um dia eu cheguei da fazenda, eu já morava aqui em Cuiabá há algum tempo, eu cheguei da fazenda, eu estava no meu limite em termos de trabalhar, eu estava no meu limite de produzir, buscar alternativa para manter no sistema. Foi quando eu separei a sociedade com meus irmãos, então a gente reduziu 1/3 do patrimônio e os filhos todos estudando e tal. Eu cheguei em casa à noite e falei, Vera, eu não dou conta mais. Eu acho que nós vamos ter que voltar para a fazenda. E ela estava com o evangelho em cima da mesa e falou, abre a página. Cara, ali foi a minha mudança espiritual. Ali foi o momento que mudou a minha vida, cara. Sabe? Desculpa. Pô, não, à vontade. Eu acho que quando você está em equilíbrio com Deus, você é a mudança. O resto é consequência de um trabalho normal. Então eu acho que a mudança nossa é uma mudança espiritual. É você entender que você está aqui de passagem, que patrimônio é importante, mas é dispensável, entendeu? E de lá para cá, isso é minha vida. Deu uma guinada. E isso é uma mensagem que foi muito ao encontro da minha preocupação, tá? Para não desanimar, que eu estava sendo testado, bom, enfim. Aquilo me veio uma energia, Paulo, tão forte, que lá foi a minha mudança de chave, cara. De lá para cá as coisas decolaram, porque você passou a entender que você é um filho de Deus. E o que você faz com seriedade, o que você joga, você recebe. Então, cara, eu acho que a minha vida mudou ali. Isso foi o mais importante em termos de mudança de chave.
Mudança de ganhos de dinheiro teve N, mas como uma consequência normal de uma atividade, não um objetivo. Então a gente sempre trabalhou, focou muito nisso, de fazer as coisas tentando buscar para o coletivo um benefício, não só para você, e Deus põe a mão em cima, sabe? Fala, não, isso aí é para o coletivo. Eu não acredito que ninguém que faça uma coisa pensando em fazer o bem para o coletivo, ele não tenha sucesso. E as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho são oportunidades de crescimento como ser humano, como espírito. Porque os desafios vêm para isso, tá? Uma dificuldade ou outra é o teu desafio, e você só cresce com o desafio, cara. Quando a coisa está correndo muito bem, você não evolui. Quando a coisa está correndo de ponta cabeça, você muda a tua vida, você dá uma guinada. Então, te falo de coração, Paulo, a minha mudança foi essa mudança de chave. Espiritual, cara. Legal. E é interessante, cara, que assim, outro dia eu tava vendo, não lembro nem se era do Brasil, se era fora, que uma das profissões que mais se aproximam de Deus é o agricultor. Porque são os ciclos da natureza, são as coisas que vão acontecendo no dia a dia, que às vezes você não consegue explicar, né? Sim. Poxa, tá todo mundo numa seca braba e aqui choveu. Porra, né? Então é uma profissão muito, muito próxima, né, do que talvez não seja tão explicável assim do ponto de vista terreno. Eu vou falar uma coisa, eu valorizo todas as profissões, até cheguei a oportunidade de falar para você sobre Gari, eu acho que todo mundo é decente, eu acho que a dignidade que faça com que uma pessoa seja melhor que a outra, e não a profissão e nem a situação aquisitiva da pessoa, o poder aquisitivo da pessoa. Você pode ser uma pessoa muito rica, mas sem dignidade, outra mais humilde, com bastante dignidade, então para mim os valores estão nisso. Do ser humano como um todo. Então, respeito todas as profissões, acho que todas elas se interligam e há uma necessidade disso, há uma interdependência disso. Agora, a agricultura, o agronegócio é o que sustenta o coletivo, é o que sustenta, que dá vida para as pessoas. Então, quando você fala que está mais próximo de Deus, eu acho que nesse sentido. Sim. Nós estamos zelando por todo mundo, nós estamos zelando pelo nosso semelhante, nós estamos produzindo comida. Exatamente. Porque, qual que é a maior necessidade do ser humano, além da espiritual, é a nutricional. Eu falo além da espiritual porque há pessoas que, quando estão espiritualmente muito evoluídas, elas até abrem um pouquinho mão do necessário na nutrição. Mas, tirou da espiritual é a alimentação, cara. Aquela pessoa que não tem aquele domínio sobre a parte espiritual, ele tem que comer. Nós temos que comer. Você chegou hoje aqui e gostou de um bolo de arroz ali. Bom, não é bom? Nossa Senhora. Alguém produziu aquilo. Aquilo veio de algum lugar. Sabe? Então, por isso que eu falo que a gente está muito próximo a Deus nesses aspectos, entendeu? Sim. E também o convívio com a natureza, porque, gente, o que a gente tem de mais belo, Deus nos dá de graça todos os dias. A gente tem que ter a sensibilidade de perceber e registrar, se possível. Pô, um dia desse, cara, gostoso, um ventinho gostoso, um passarinho aqui em volta, planta, um gado ali, vocês aqui, entendeu? Esse bate-papo informal, gostoso. Isso é um presente de Deus, cara. Sim. Entendeu? Eu acho que dificilmente em uma outra profissão, dentro da atividade dela, te permite esse tipo de coisa. Quando eu estava terminando a faculdade, eu fui fazer um estágio de 2 meses em Brasília. Eu fiquei no Senado e na Câmara dos Deputados, que era um estágio obrigatório e tal. Eu fiquei pensando, cara, eu não me veria bem lá. Não é pelo clima que existe, pelo comportamento das pessoas, pelo ambiente, cara. Todo dia na mesma sala, no mesmo lugar. Meu negócio é esse aqui, ó. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, você convive com animais, é mais fácil até que ter vezes com seres humanos. Então isso é um presente de Deus. Então a gente está muito próximo nesses aspectos, sabe? Eu acho que você trata das pessoas, você dá o máximo que você pode pelo bem do coletivo. Entendeu? Então eu acho que isso aí é uma verdade nesse aspecto. E o senhor, a gente estava falando antes aqui, que a maior arma de guerra é a fome, né? É a falta de... o alimento, então... E os maiores tiranos da história, eles escravizaram as pessoas pela fome. Então, a agricultura e a pecuária, eles de uma determinada forma, né, libertam, né? Até o livro do Roberto Rodrigues, tem um livro que ele editou que chama Agro é Paz, justamente. Mas é verdade. Disso. Olha, na casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Tá? Porque faltou comida, todo mundo se ouriça. E ninguém tem razão. Então eu acho que a maior arma de guerra é a comida. Eu acho que todo ser humano merece isso e precisa se alimentar bem. Às vezes não o faz por falta de condições, e até por talvez, não vou entrar no meio, mas algumas políticas de governo que não permite, sei lá, não vou entrar nesse mérito, cada um tem uma visão.
Mas eu acho que todos nós tínhamos que ter oportunidade de comer, de nos alimentarmos, entendeu? Você vê um semelhante seu ali, cara, ele está precisando comer, ele está precisando de alguma coisa. E eu acho que quando você se doa, você recebe muito mais do que você faz. Então, eu acho que comida é uma coisa imprescindível, tem que ter. E essas grandes barreiras comerciais que existem contra o Brasil não é porque nós somos os vilões das florestas, aquecimento global. Se dá mais por barreira comercial para manter atividade nos países deles viáveis, para que se amanhã for preciso, eles conseguirem sobreviver daquilo que eles têm. Uhum. E a gente vê isso. Agora, uma coisa que eu falo, o ser humano ele tem assim, uma ambição tão grande. Se todos nós vivêssemos em harmonia e em respeito, cara, todo mundo vivia bem. Sabe, o que se gasta em produzir arma para matar o ser humano, se gastasse em benefício de quem necessita, cara, nós estamos... Cristo veio há 2000 anos atrás, cara, a gente não conseguiu até hoje desenvolver amor por ninguém, rapaz. A gente, essa ambição desenfreada, essa coisa louca, entendeu? Então, eu fico assim, às vezes eu fico pensando, pô, cara, será que... Por outro lado, Gabriel, ninguém nasce e ninguém está onde não deveria ir na época necessária. Eu acho que a gente é espírito em evolução, a gente passou por diversas reencarnações e a gente vem aprendendo nessa evolução. E isso é o que eu acredito, não estou dizendo que está certo, não, Sim. tá, cara? É o meu pensamento nesse sentido, tá? Show de bola. O senhor deu um gancho para mim aqui, que o senhor estava falando muito em desafios ali, né, atrás. E a gente sempre tenta descobrir com cada um desses produtores que a gente está conversando justamente esses desafios. Então, eu vou começar por lá do início até hoje, né? Sim, tem esses desafios de vir de lá para cá e tal, e aí o senhor falou, não, a dificuldade é relativa, né? Porque naquela época era o que a gente tinha e deu. Era o normal. Mas eu tenho certeza que teve um ou mais desafios técnicos de lá para cá, e eu gostaria que o senhor citasse um ou mais, assim, qual foi os desafios técnicos dentro da atividade que exigiram do senhor mais... Gabriel, eu vim de um pecuarista tradicional, conservador e extrativista. Meu pai era assim. E eu fui criado com ele nesse mesmo sistema. Quando eu vim para cá, eu vim com o mesmo pensamento. Derrubar, plantar capim, a terra fica fraca, você muda o capim, põe um capim pior e vem desses desafios. E eu nunca fui de me preocupar muito com adubação de pasto, correção de solo, porque eu achava que a gente tinha que ampliar a área e não melhorar o que a gente tinha. Aí veio o maior desafio que a gente teve em termos financeiros, que fez com que a gente mudasse um pouquinho, foi na época do Collor, que veio o Plano Real. Então a gente vivia capitalizado, de aplicação e tal, e depois você tinha que trabalhar muito. Então você teve que buscar matar mais cedo o animal. A gente não tinha esse conceito, não sabia como fazer aquilo, porque ele matava boi de 4 anos, você tinha que matar boi de 2 anos, 2 anos e meio, não tinha esse conhecimento. Foi aí que eu comecei a buscar assessoria com profissionais da área. Sabe, você é muito bom nisso? Vem cá, deixa eu ver o que você está fazendo. Puta, lá em casa dá para fazer, vamos fazer comigo? Então o meu maior desafio foi nesse sentido, de entender a necessidade de jogar um profissional dentro da sua atividade, porque eu achava que eu conhecia tudo. Sim. Então foi mais um desafio pessoal do que técnico, entendeu? Uhum. Tudo bem, tem que matar o boi com 2 anos e meio? Puta, eu não entendo. O Gabriel, você entende? Entendo. Vamos lá, vem cá, como é que faz? Faz assim, assim, assado. Essa parte operacional era simples. Eu não tinha essa bagagem. E eu não queria aceitar que você soubesse mais que eu, porque eu tinha... Mas é verdade, você é conservador, cara. Normal. Uhum. Você é um cara da faculdade, vai lá te vender promessa, fala, o que você tem? Não tenho nada. Você não sabe nada, mas não é verdade, ele sabe. Ele não teve oportunidade de ter as coisas... De aplicar aquilo ali na prática. Aplicar na prática. Aí você tem a oportunidade. E a gente tem. Então, o desafio meu foi muito nesse sentido, sabe, Gabriel? Não foi até de fazer a parte técnica. Aí veio o melhoramento genético, conhecimento sobre melhoramento, eu fui fazer curso de julgamento para poder entender melhor da raça. Aí foi leitura de livros técnicos, aí foi me ligar no IZ para conhecer o trabalho da Instituto de Tecnia, com o Bonilha, que eu ia lá, ele me dava aula de melhoramento genético, enfim. Então, esses eram os desafios maiores. Não teve um desafio assim de absurdo, de falar, não, as mudanças vieram sendo gradativas, paulatinamente, de acordo com a necessidade. E você vai mudando, vai te incomodando alguma coisa, é igual você está sentado. Te incomoda um lado, você muda para o outro. Essa é a verdade. Você está num segmento
Alguma coisa está te incomodando, você vai buscar conhecimento. Então as mudanças, não teve assim a maior mudança. As mudanças vieram sendo paulatinamente absorvidas de acordo com a época. Aí tem que fazer rotacionada, cerca elétrica, 12 divisões, rodar 3 dias. Era um desafio, porque meu pai tinha invernada de 100, 200 hectares. Eu comecei a fazer piquete de 3 hectares, 4 hectares. Quer dizer, essa mudança na cabeça da gente. Vou te contar uma história que aconteceu comigo. Meu pai veio me visitar, nós fomos dar cavalo, ele chegou na fazenda, deu cavalo, começou a ver o gado e tal. Falou, Olímpio, cadê os boi de 4 anos? Eu falei, pai, não tenho mais, eu já matei e tal, não sei o quê. Ele falou, e os boi de 3 anos? Porque meu pai tinha essa mania, né? Não tenho mais, já matei. Ele estava naquela mudança de paradigma e tal. Ele falou, você vai matar o que o ano que vem? Eu falei, eu vou matar isso aqui. Ele falou, que esses bezerros? Eu falei, não. Aí eu tentei explicar para ele que não era um bezerro. Sim. Que existia uma metodologia para chegar a boi do ano seguinte. Quem falou de absorver? Tá bom. Fui lá para casa em Denise, a gente tem uma casa que é um interposto, eu falo, porque lá hoje está lotado de gente, né? No outro dia de manhã eu levantei, cara, minha mãe estava sentada na mesa e ela tinha um olho verde, assim, quando ela ficava brilhando na mesa, ela estava preocupada. Então ela estava olhando por nada e ia fazendo isso. Falei, alguma coisa aconteceu, né? Brigar com meu pai não brigou porque eles nunca brigaram. Eu falei, mãe, aconteceu? Não, nada e tal, não sei o quê. E ficou ali, eu falei, mãe, o que aconteceu? Falou, Olímpio, você está devendo para banco? Eu falei, não, mãe. Por quê? Não. Olha, se você precisar de dinheiro, pega comigo, não pega com o teu pai, não, porque... E começou essa preocupação. Aí eu fui perguntando, ela falou assim, olha, eu vou te falar o que aconteceu. Teu pai chegou aqui ontem e falou que você tá quebrado e não percebeu ainda. Porra! Aquilo me deu um susto, me deu um medo. Falei, puta, será que eu não percebi? Porque meu pai, cara, um homem que eu tinha maior admiração por ele e tal. Aí eu expliquei pra ela, falei, mãe, mudou, hoje é assim, 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 assado. Ela falou assim, olha, faz o seguinte, você, se precisar, não pega dinheiro de banco, pega comigo, eu tenho minhas reservas e tal, e tal, e tal. Tá bom, eu falei, não. Ela falou, confio em você e tal. E passaram 6 meses, ela me ligou. Graças a Deus você está bem de situação. E por quê, mãe? Você comprou uma terra do vizinho, quem compra terra não está quebrado. Ela ficou 6 meses. Coitada. Sofrendo, cara. Por um paradigma, né? Paradigma. Então, esses paradigmas que foram difíceis para me quebrar à época. Sim. Mas quando eu quebrei o primeiro, cara, eu desinvestei. Falei, agora já vai, borra abaixo, deixa que vai. Então, Gabriel, você vai me falar qual que foi o mais importante? Eu não tenho nenhum assim que... Ó, esse aqui foi o divisor de água para mim. A coisa veio mudando automaticamente, como a gente está mudando hoje, entendeu? O melhoramento genético, coleção de carcaça, conversão alimentar que a gente faz, que é o que é de ponta. Então eu acho que você tem que estar antenado, viu, Paulo, para as mudanças e buscar conhecimento. Eu até comentei com você hoje de manhã, 2 coisas que para mim só existem razão de existirem se for compartilhada, que é com conhecimento, e democratizada, que é genética. Você sabe tudo, Gabriel, da tua comunicação. Você não passa para ninguém, você leva com você, não valeu nada para o coletivo. Não adianta. Genética é a mesma. Você tem a melhor genética, você não disponibiliza, você não vende, você não põe em central, não vale nada. E o conhecimento que faz com que as pessoas evoluam, né? É isso. Então, talvez até você possa não ter ficado satisfeito porque você queria alguma coisa muito efetiva. Mas não teve nada assim tão pesado que me tenha feito uma mudança. Muito pelo contrário, viu, senhor? Porque, na verdade, assim, o que o senhor falou é que existem desafios técnicos, né? E muitas vezes esses desafios técnicos, eles são impostos por uma necessidade e muitas vezes alguém que tem aquele conhecimento. E é muito mais sobre a gente olhar para aquilo e não apenas refutar ou duvidar, mas daqui a pouco falar, esse cara tem alguma coisa, quase uma mudança de... né? Mas assim, eu não... Até... Não que eu esperasse diferente, mas do senhor... Dos 5 episódios que a gente já gravou, acho que não mudou em nenhum, assim. Porque eu tenho muito vivo aqui. Ontem o Florian, né? A gente fez a mesma pergunta para ele. E ele falou a mesma coisa, senhor. Ele falou assim, ó. Desafio é feito pra gente resolver. E assim, se o negócio é um problema técnico, eu vou buscar um técnico que eu falei. Pra resolver, porque se eu tiver que resolver, daí aí não ferrou mesmo, né? É isso aí. Então eu vejo dessa forma, é muito simples você fazer as coisas acontecerem. Eu acho que você tem uma boa gestão. Isso eu falo sempre. Você tem que ter uma boa gestão. Não vou desafio, mas de um conflito que houve no início foi quando meus filhos voltaram pra gente, que estão todos no segmento. Então você cria um conflito entre o que você conhece e o que eles querem fazer.
E você não acredita no que eles querem fazer, porque eles são muito inovadores. E você é conservador. Entendeu? Aí você fica, porra, cara. Né? Mas já vem agora 2 anos, eles estão há 12 anos. E não tinha o ChatGPT, né, para mim, pelo menos. Então, o Gabriel, o que você percebe? Pô, eles vieram com inovação, fazer isso, fazer aquilo. Esses caras estão ficando malucos, cara. Não é assim que faz. Tipo, teu pai lá, como assim? Boi de 2 anos. Conflito, cara. Eu falei, não é assim. E aí começaram por imposição, fazer. Um dia eu estava jantando com a Cauã. Ele falou, pai, eu queria reformar ali para cima do curral um pasto lá, plantar um milho pra gente fazer silo. E ele me perturbando, então faz. Isso foi num sábado, num jantar. Ele, a mulher dele, minha mulher e tal. Na segunda-feira ele me ligou o meu compadre. Compadre, o que aconteceu? A Cauã tá mandando desmanchar a cerca, tudo do pasto, do curral. Eu falei, puta merda, já vai acabar. Eu achei que ele tivesse levado. Então, esse foi um conflito. E aí, quando você começa a perceber que eles estão certos, você está equivocado, cara, aí você começa a bambear as coisas, fala, puta, eles são melhores que eu, larga essa porra tocar por conta, desculpa, tocar por conta deles lá, entendeu? Não, aqui é assim mesmo, pode assim falar. Deixa eles tocarem por conta deles, que eu acho que são muito mais. E é o natural, cara. As gerações mais novas, que estão ligadas, de alguma forma, antenadas nas mudanças, são mais eficientes que a gente. É igual os carros mais novos. São mais velozes, são maior resistência. Você quer comparar o carro de hoje com um carro de 50 anos atrás? E o ser humano é igual. Nós somos iguais, entendeu? Muito então, bom. Dessa forma, a gente... E o senhor comentou um ponto agora, que assim, tem que ter gestão, né? Óbvio que, poxa, no passado você tinha que vir fazer e muitas vezes você não nem anotava, nem sabia o que estava, né? Tinha que ir tocando o negócio. E à medida que o tempo vai passando, o negócio vai aumentando, vai entrando mais gente, sim, né? Como os seus filhos voltaram pro negócio ali. Como que o senhor... os desafios, quais são os principais desafios de gestão ao longo desse tempo assim, que o senhor foi enfrentando? Ter a percepção de tocar a propriedade como uma empresa, efetivamente. Buscar anotar fidedignamente quais são os seus custos para você saber quanto te custa um certo produto. Porque quando você não sabe quanto te custa essa taxa, você não sabe por quanto vai vender. Então eu acho que isso aí você só consegue perceber isso quando você começa a ter uma anotação, um apontamento bastante eficiente. Não é fácil separar custo de investimento. Então são 2 coisas diferentes que você tem que ter esse entendimento. Porque uma coisa é investimento que não pode entrar como custo, outra coisa é custo ou não investimento. Para você colocar, agora você tem que trabalhar com depreciação, etc. Então, foi isso, é apontamento. Hoje é informática, é computador, é um programa de gestão, você está assessorado na parte de gestão, que a Silveira tem nos ajudado, o Maurício tem nos ajudado. É isso que é o desafio, entendeu? É você conseguir enxergar, ter na sua mão o teu negócio em imobilizar em econômico, sabe? Ter esse equilíbrio, que não é fácil. E aí vem as crises, as dificuldades, mas é o que eu falei, as dificuldades para você crescer. E tem um amigo da gente que já faleceu, o Zé Huerto, que dizia o seguinte: um problema quando não tem solução, solucionado já está. Então quando você não tem como, deixa como esquece tá. Aquilo, velho. Passa por cima, vai ficar embora. Falando e pensando naquilo, vai enlouquecer. Sabe, aí você fica maluco. Agora é óbvio que você se desgasta às vezes mais por alguma coisa ou outra, mas você tem que buscar entender que é isso. Nós somos feitos disso. O desafio faz você crescer. E nem sempre existe a repetição disso. E a maneira que eu encaro um desafio é diferente da sua. Porque a nossa formação profissional é outra. A nossa visão é outra. Então, você não pode ficar falando, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Não sei. Eu tenho uma outra visão. Eu fiz assim, deu certo. Você acha que dá para você aplicar essa tecnologia? Não dá, eu não tenho. Então, não existe o dono da verdade. Sim. Sabe? Eu posso chegar em algum lugar... Você me falar, Olímpio, olha, eu fiz isso, deu certo. Puta, Paulo, eu vou tentar fazer igual, ver se está certo. Pode dar, pode não dar. Então, essa coisa de a gente querer ser o dono da razão, para mim, não existe. Existe pessoas. E aí, agora o senhor tocou no ponto. No momento que eu cheguei aqui, que o senhor veio ali cumprimentar, eu já me senti em casa ali. Incrível. Incrível. O senhor tem uma habilidade com gente, apesar de o senhor trabalhar com bicho, o senhor tem uma habilidade ímpar com pessoas, né? Então, obviamente que o senhor teve desafios também com gestão de pessoas, porque, sim, né? E apesar de o senhor ter habilidade, sempre tem um desafio, né? O senhor tem algum desafio, assim, quais foram, ou qual foi um desafio que
que o senhor teve ao longo desse tempo com gente também, com as pessoas, porque tem um monte de gente aqui, né? Lida com um monte de emoção, família, enfim. O Gabriel, eu vejo o seguinte, eu acho que nós somos espelho, tá? A gente reflete o que recebe. Se você se sentiu confortável, é porque de alguma forma vocês me trouxeram uma energia muito boa. E eu refleti para vocês o que eu recebi de vocês. Nada mais que isso. Eu gostaria de ser um espelho com censura. Se me tratar mal, eu te trato bem. É o que o Cristo falou. Eu não dou conta ainda, mas estou trabalhando nesse sentido. É muito importante você saber que você sozinho não faz nada e não tem condições. Então, eu acho que você trabalhar com pessoas e dar a elas a dignidade que elas merecem, faz com que elas te devolvam essa coisa, tá? Tive dificuldade em mexer com pessoas assim, meio uns troncão e tal, mas eu sempre procurei estar perto deles, não trazer eles para perto de mim, porque era muito mais fácil eu chegar a eles que eles a mim, em função da formação de cada um, do passado de cada um. Então, às vezes, você tem que tratar de pessoas, se você chegar nele, não tentar trazer ele para você. E aí você consegue devagar trazendo para você, entendeu? Lidar com pessoas é assim. E eu vejo que o desafio nosso, ainda mais no segmento da pecuária, é mexer com pessoas. Porque um gerente seu, um produtor, um colaborador seu, ele não sai da fazenda pela fazenda, sai pela pessoa. Não se comporta bem, você não está satisfeito com o patrão, ou com o capataz, ou com a liderança, e você sai. Porque o serviço de fazenda é o mesmo. Levantar cedo, tirar leite, gostar de guacho, é a mesma coisa. Então ele vai sair de uma fazenda e vai para outra. Então ele não saiu da fazenda, ele saiu da pessoa. Ele não pede demissão, ele te demite. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, dar valor a quem merece e tentar melhorar quem está fora do caminho. Se não der, não deu, você passa para frente. Mas eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber as dificuldades das pessoas e tentar pegar o lado bom e tentar contornar a situação. Porque bom ninguém é, cara. Foi Deus, foi Jesus e mataram o crucificado. Então, eu sempre levei a vida assim, sabe, Gabriel, de tentar entender até as dificuldades de cada um. Às vezes eu sou meio... mas que o senhor fica passando a mão? Não é passando a mão, pô. Ele pensa diferente de você, ele age diferente, ele age de acordo... Quando existe autenticidade, viu, Paulo, é fácil você conviver com as pessoas. O duro quando a pessoa é falsa. Uhum. Você tem um comportamento, eu sei que se eu entrar de você de um lado, você vai me dar um coice. Então, não entro. Agora, uma hora eu entro de um lado, você me passa a mão, outra hora eu entro do mesmo lado, você me dá um coice, então fica difícil. Mais ou menos assim. Então, eu acho que você tem que perceber como que é as pessoas e saber o lado de você chegar nela para poder... Eu tenho essa facilidade. Não é facilidade, a gente vem aprendendo isso no decorrer dos tempos, né? É habilidade. Porque eu trabalhei, tinha época que eu estava com 70 pessoas derrubando mato na fazenda, você vê todo mundo dormindo em barracos coberto de lona, na rede, o cara levantava de manhã, derroçar mato, derrubava, então você vê que era um nível de pessoas, assim, um trabalho muito braçal. E eu sempre transitei bem no meio deles. Porque eu dormia na rede com eles, eu fazia comida com eles, eu ia almoçar, ia jantar, quer dizer, não é porque eles serem diferentes, é porque eles são iguais, nós somos iguais, cara. Cada um está numa situação. E vocês somos iguais. Você está lá, eu estou cá, acabou, não tem diferença. Sim. Entendeu? A dor que dói em você, dói em mim. Entendeu? Então, eu tenho esse meio comigo, rapaz. O respeito pelas pessoas é importante. Eu acho que você procurar entender. Obviamente que nem sempre você está equilibrado para isso. Mas eu procuro me equilibrar nesse sentido, sabe? Só que eu devolvo o que eu recebo, cara. Se você se sentiu bem, porque você me trouxe uma coisa boa. Veio de lá para cá, não daqui para lá. E dá para ver, né, que não é demagogia, né? O que o senhor Olímpio tá falando aqui, porque a gente encontrou ali o... Como é que é o apelido dele? O Borá. Borá. E o Borá é filho... de um ex-colaborador meu, já falecido, do Xinha. Ele morou em casa, ele devia ter uns 2 anos de idade, depois eu nunca mais tinha visto ele. E agora que a gente voltou a se reaproximar, entendeu? E aí ele tá aqui. E ele não tá aqui à toa. Não é porque por causa de dinheiro. Não é só isso. Não, ele está aqui porque existe um relacionamento já que antecede a isso, e eu acho que nós somos muito ligados espiritualmente às pessoas, entendeu? E quando as pessoas se encontram de alguma maneira... Eu acredito o seguinte, Gabriel. Existe uma energia cósmica universal que roda o universo, que aproxima as pessoas e distancia. Os iguais se encontram, os desiguais se separam. Quando alguém chega até você e você tem uma empatia ou uma empatia, né? Isso é natural. Aquele com o qual você tem uma empatia, de alguma forma vocês se distanciam. Então, se ele está aqui com a gente hoje, porque há uma empatia mútua. Entendeu? E também, assim... E ele é um menino bom. Porque de alguma... Ele
convivia com vocês quando ele era pequeno e o pai 2 dele, anos de idade. e ele via como o pai dele era feliz trabalhando ali, né? É. Então, obviamente que aquilo tá na cabeça do cara. Fica na memória, né? É. Fica gravado aquilo. Então, não sei, cara, eu acho que a gente dificulta a vida. Ué. Sabe por quê? Eu acredito numa lei universal que é a lei de Deus, tá? Esse cara é meio xaropão nesse sentido, mas não é, eu nunca acredito. Que é a lei de causa e efeito. Ela serve de mamana caducando, do mais humilde ao mais importante. Você planta, você colhe. Só isso. Ah, não, a minha vida tá uma porcaria hoje, porque não sei o quê. Dá uma olhadinha pra trás aí, Desculpa, vai. né? Mas dá uma olhadinha no espelho aí. Vê uma coisa aí. Ah, o cara é de sorte. Eu nunca vi sorte andar do lado de incompetente. Sorte só do lado de quem é competente. Sorte, não, sorte, não sei não. Ah, casei com uma mulher rica, é competência. Eu sou pobre. Concorda comigo? Competência. Então, se você tem uma vida hoje equilibrada, boa, que de alguma forma, viu, Gabriel, você fez muito mais coisas boas no passado, mesmo que você não tenha percebido disso, do que boas e ruins. Uhum. Você quer colher coisa boa pra frente? Faça o certo hoje, cara. Vem por osmose. Sim. Então, quando eu falo que a gente dificulta a vida, é isso. Você quer fazer uma coisa equivocada, quer distorcer as coisas, de alguma forma vem lá a cobrança, que é a lei de causa e efeito, cara. Então, por isso que eu falo, a gente complica a vida porque quer. Porque você tem essa consciência. Eu vou tentar te enganar, até posso. Mas e aí? Alguma coisa vai acontecer, porque é causa e efeito. Sim. Você não joga e recebe diferente. Sim. Tá? Então, é simples nesse sentido. E, seu Olímpio, dentro dessa história aí de 46 anos, até pra gente fechar essa primeira parte aqui, teria alguma coisa que o senhor faria diferente? Talvez eu tivesse trabalhado menos. Entendeu? Eu perdi a oportunidade de conviver mais com a minha família. Porque eu vivia na fazenda, a Vera vivia em Cuiabá, os filhos pequenos, eu não tive a oportunidade de estar com eles. E hoje eu vejo a importância disso. Não que a gente esteja distante, nós estamos muito próximos, mas eu vejo como eles vivem com os filhos deles. Eu acho que eu perdi um tempo, assim, de conviver com eles muito grande. E que é um tempo que você não recupera, porque eles eram crianças, entendeu? E é uma coisa que você não recupera. Então talvez eu tivesse ter ficado um pouco mais em casa, me preocupado menos em ser o provedor do patrimônio e o provedor da família. Então isso é uma coisa que me pesa às vezes, não que eu traga isso como um peso para mim, mas é uma coisa que eu faria diferente. Eu fiz dessa forma porque eu achei que era o melhor que eu estava fazendo pela família. Então, o que eu estou dizendo, quando você é autêntico no que você faz, eu acho que você não tem que ter culpa. Você poderia ter feito diferente, mas com a visão de hoje. Como eu pensava diferente, eu agi daquela forma. Tá? Então, o que eu poderia deixar para as pessoas, procure estar mais próximo das famílias, porque no final da sua vida, quem vale é a família. Patrimônio, uns têm mais, outros têm menos. Um vive com 1 milhão, outro vive com 10 centavos. Tá? Um enche a barriga com picanha e mandioca, outro enche a barriga com feijão e arroz. Mas a barriga é cheia. Então, eu diria isso, eu teria ficado mais um pouco em casa. Curtido mais meus filhos, ter feito eles andar nas minhas costas de cavalinho, que eu faço com os netos, nunca fiz com eles, coisas assim nesse sentido, entendeu? Balinha doce, tentar suborná-los com isso. Porque quando eu fui perceber, viu, o Paulo, eles já estavam voltando da faculdade, entendeu? Aí já vem homens, aí o outro foi morar fora do país, já voltou com outra cabeça. Óbvio que a gente está todo junto, um passa perto do outro, se abraça, beija. Se você vir lá em casa, eu estou no colo dos meus filhos comigo. Mas isso não cobre o que eu perdi lá atrás. Sim. Então hoje, com os netos, eu estou buscando essa diferença. Entendeu? Então eu sou o vô que bajula neto, estraga neto, na hora fica bravo, eu não tô nem aí, cara. Até porque a função de consertar é do pai, né? E da mãe. Aí, cara, deixa pra lá. Só que hoje eu vejo, cara, não é vergonha. Eu acho que eu troquei fralda dos meus filhos 2 vezes, cara. Hoje é a coisa mais comum. A participação do pai na criança é muito maior. Meu filho chega aqui no final de semana e corre a molecada pro parque, fazendo não sei o quê. Eu sei que ele não é aquilo pra ele, mas ele tá levando pra poder conviver com as crianças. Eu não tinha isso. Eu chegava cansado, deixa teu pai quieto, o pai tá cansado, trabalhou muito. E eu ficava meio arredio, entendeu? Nunca dei um tapa em um filho, nunca foi preciso. Minha mulher nunca bateu em um filho. Eu acho que é desumano bater numa criança. Eu acho que briga não ficou para ser humano, isso não existe. E todos eles são pessoas do bem. Porque eu acho que a gente acaba sendo meio assim, um meio espelho, né? Uma meia vitrine, e o filho vai meio Ué, não falei para você que agora há pouco,
que eu nunca consegui bater um carro, ficar bêbado e preso, brigar na rua. É uma frustração qualquer é, cara. Eu com 70 anos nunca fui preso, rapaz. Porra, pensou? Que história que eu vou contar? Vou contar o quê, por isso cara? que a gente mente, né? Eu queria até mentir, cara, mas os cromossomos não deixam eu falar que já fui preso. Não é verdade. Entendeu? Porque você levava uma vida mais ou menos assim, e isso aí acaba refletido na família, né? Sim. Eles convivem com você desde pequeno, você vai construindo as pessoas no dia a dia, eles vão vendo e vão tomando aquilo como sendo o melhor para eles, né? Claro. Alguns dão umas voltinhas, voltam e vai, entendeu? Não é você andar no eixo, é você estar perto do eixo. Sim. Subindo e descendo, entendeu? E seu Olímpio? Assim, a gente deu uma viagem aí no tempo, né? Agora. Eu tô falando mais que devia, desculpa. Não. Esse é o objetivo tá meu. Muito bem. E volta e meia, na nossa conversa, você falou várias tecnologias que foram sendo implantadas, né? Pô, veio um consultor e tal, a gente implantou IATF, colocou isso e aquilo, papapá. Então, tiveram várias tecnologias que de alguma maneira impactaram ali o dia a dia do trabalho, né? Teria que você contar pra gente algumas delas e como, do ponto de vista da fazenda e do negócio, assim, que fizeram muita diferença, assim, no dia a dia? Pois é, Paulo, é uma somatória. Sim. É uma somatória. Então, o que eu posso? A primeira mudança minha para quebrar paradigma foi rotacionado. Tá? É ficar 3 dias em cada pasto, pastando ali, você conseguiu colher melhor o capim, então é uma tecnologia que a gente implanta e deu resultado. Outra, suplementação na seca. É você dar um sal proteico na seca para não deixar aquele efeito sanfona do animal ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso, matar com 4 anos. É uma tecnologia que hoje é tão banal, mas na época era tão inovadora que poucas pessoas aderiram. Ou tinha dificuldade para aderir àquilo. Ainda hoje é uma tecnologia. Ainda hoje é uma tecnologia, mas é um pouco banal. Sim. No que já existe hoje. Então foi uma mudança. Melhoramento genético. A gente fazia só monta natural. Entramos na ETF buscando tentar melhorar o gado assim, com maior intensidade, que eu falei. Beneficiar da genética que alguém está compartilhando. Foi uma mudança. Depois foi a TIP, suplementação a pasto, terminar boi a pasto. Não só dar o proteico, mas dar ração para você matar o boi a pasto, que é uma outra mudança, uma outra tecnologia que veio vindo. No melhoramento genético, provas de ganho de peso, que é você pegar os animais contemporâneo, colocar no mesmo projeto, mesmo tipo de manejo, e você ir medindo eles a 28 dias de desempenho para peso, e fazer uma avaliação final de carcaça, o animal que mais ganhou peso, porque a herdabilidade de peso é alta. Isso é uma coisa que a gente fazia muito, e hoje tem muita gente que não faz, a gente faz até hoje. Já estamos na 100ª, 60ª prova de ganho de peso, entendeu? E até, por falar, a primeira prova de peso a pasto no Brasil foi eu que fiz. Louco. Porque foi uma casualidade. Eu mandava meus animais para Sertãozinho fazer lá no Instituto de Zootecnia com Bonilha. Mas era confinada. E eu sempre relutava que o animal dele tem que ser provado comendo capim, não comendo no coxo. Não que não tenha que ter no coxo, mas ele tinha que ser o reprodutor, comer capim e ser um eficiente. Pecuária de pasto, que era a realidade nossa. Lá, e hoje ainda é. A maioria ainda é assim. Aí eu comecei a mandar os animais lá e eu falava, Bonilha, tinha que ter uma tecnologia, uma metodologia para fazer isso aí a pasto, cara. Porque, que tá comendo no coxo. Mas é uma ração balanceada, 12%, mas o animal tá parado num pedaço pequeno, não tem tanta competitividade, tem os lideranças, que aqui não dá liderança, porque existe a liderança no pasto e tal. E começamos a mexer com a BCZ, fomentar isso aí. Um dia o Josaquim me ligou, isso foi em 94, se não me engano. Falou, o Ministério da Agricultura homologou a prova pasto. Falei, então, marca uma para mim aí. Comecei com 21 bezerros que eu tinha na época. Pô, que legal, cara. E aí eu comecei, então, a primeira prova de ganho de peso do Brasil, da BCZ a pasto, foi a gente que fez lá em Denise. Porque é uma coisa que eu confiava. Porque eu sempre tive comigo, Gabriel, que o animal ele tem que comer capim e produzir carne. Obviamente, você quer acelerar o processo? Dá grão, dá não sei o quê, mas o animal ele tem que comer capim. E outra coisa, você pode terminar a pasto no coxo, mas você não pode criar no coxo. Você vai ter 10 mil vacas comendo no coxo. E quem é o plantel? São as 10 mil vacas comendo capim. Essas vacas têm que ser eficientes lá, entendeu? Comendo capim. Chuva, sol, não sei o quê. E aí eu comecei a fazer essas provas. E a herdabilidade para peso era alta. Então a gente foi incrementando o peso no rebanho. Quando você seleciona para peso, algumas características mudam. Se você pegar 2 petiços, para poder exemplificar,
e direcionar um para corrida e direcionar outro para tração, daqui 5 gerações, o que é para tração vai estar mais baixo, mais grosso, mais musculoso. O que é de corrida vai estar mais alto, porque ele vai definindo a característica morfológica de acordo com o objetivo que você quer. Entendeu? Então, quando a gente começou a fazer seleção para pasto, automaticamente os animais foram mudando a morfologia. O animal mais baixo, mais grosso, volume de rumen maior para comer mais e ter uma maior facilidade de manter. Comer um pasto pior e se manter com um pasto pior. Melhorar a digestibilidade, entendeu? Ter um rumen mais eficiente, comendo capim. E aí o nosso gado veio mudando. O pessoal fazendo pista, aquele gado grande, comprido, de coxo, e eu fazendo pasto, um animal mais baixo. Vocês viram lá, as vacas mais baixas, mais compactas, mais musculosas e melhor. E aí a gente foi ficando meio ovelha fora do rebanho, porque todo mundo criticava. Pô, o gado aí é um gado baixo, um gado grosso, mas é baixo, não é um gado pernalto, não é um gado comprido e tal. Então, à época, a gente foi um pouco discriminado. Hoje está todo mundo fazendo isso, porque o animal mais eficiente no pasto é esse. Não adianta. Não estou desmerecendo nenhum. Ah, você quer para competição? Pega o pernaltão, grandão, tardio. Você quer para precocidade? Então, quando você muda para precocidade, eles vão mudando a morfologia. Então, essa foi uma outra mudança da gente. Aí começamos a fazer... Aí chegou um momento que eu falei, pô, o animal tem bom desempenho para peso, tem boa habilidade materna, pare bem, prenha bem. Nós temos que melhorar a quantidade de carne, porque o americano fez essa mudança, né? Ele diminuiu o rebanho e aumentou a quantidade de carne. Através de uma tecnologia chamada ultrassom de carcaça. Então a gente começou a implantar ultrassom, que é você enxergar o animal por dentro. É você passar e falar, olha, esse animal tem mais músculo por 100 quilos, eles têm mais osso, eles têm mais rumen, eles têm mais couro. E identificar os animais que eram mais eficientes para essas características de músculo. E começou a direcionar. Então era músculo, EGS e marmoreio. Que quando um animal passa por uma restrição alimentar, a primeira gordura que ele queima, a energia que ele queima, são as energias viscerais. Tanto que você põe um animal no caminhão, ele viaja 2 dias, ele desce fino, daqui uma semana ele recupera, porque ele só absorveu a gordura visceral. Tá? A partir de 2, 3 dias, ele começa a buscar gordura subcutânea, que é acabado de gordura que ele tem, para poder se manter numa restrição alimentar. Quando ele está esgotado, ele vai buscar o marmoreio. E quando ele vai buscar o músculo. Aí você vem para uma vaca, score 1, 2, você vê aquele trinco caquético, porque ela já passou por todas essas fases, então ela está no limiar dela, até morrer. Tá? Então a gente começou a tentar colocar mais músculo, mais gordura e mais marmoreio para que o animal seja mais resistente a pasto. É o que a gente vem fazendo já tem uns 10, 12 anos. Então, como eu te falei lá embaixo, quando você compra um touro nosso e de mais produtores, não sou o único que faço isso, a gente faz a confraria da carcaça, você já ouviu falar dela? Sim. Ela foi até fundada aqui, nesse espaço aqui. Tinha uma tenda, foi aqui que ela nasceu. Eu tenho uma predisposição de começar as coisas, quando não termina eu começo. Então a gente está fazendo isso. Quando o cara pega um animal que passa por um processo desse, ele leva um pacote tecnológico que ele nem sabe que está lá dentro. Você entendeu? E aí eles me ligam, pô, Olímpio, a tua é diferente, não sei o quê. Não, o teu pasto, o teu manejo. Eu valorizo os caras. Não, o teu pasto é melhor que o meu e tal, enfim. Aí depois a gente começou, porque biologicamente nós todos somos, todas as espécies são iguais de animais. Tem aqueles que comem mais e não engordam, e tem aqueles que comem pouco e engordam. Para nós, é duro comer pouco e engordar, né? Mas para o boi é importante comer pouco e engordar, porque tem custo. Né? Aí a gente começou a fazer provas de conversão alimentar residual. O que é isso? É uma prova que a gente faz na Embrapa, lá em Campo Grande, eu faço em Botucatu, no estado de São Paulo. Você manda os animais para o mesmo ambiente. Tem um coxo chamado Grow Safe, que é uma balança, não sei se vocês conhecem a tecnologia, que o animal viu o pescoço, come, tem um chip ligado no computador. Então ele entrou no coxo, estava com 200 quilos na balança, ele saiu, estava com 149, ele comeu tantos quilos, enfim. Aí você vai fazendo a meduração por 70 dias. No final, você vê quanto que todos os animais comeram na média e quanto que produziu de carne. Qual que comeu menos e produziu mais? Aí você seleciona aquele. Tá? Porque isso aí é uma heredabilidade alta que você vai colocando no teu rebanho, porque é uma mudança. Se você pensar que um animal ele sai do confinamento 20, 22 dias antes, pela eficiência dele, quanto que isso não retrata em números? Entendeu? E é uma tecnologia que a gente vem fazendo. E aí vem as vermificações estratégicas. Nós tínhamos uma dificuldade aqui, e o Dr. Ivo Bianchini, que para mim era um dos melhores
não sei se é imunologista que se fala, mas ele fazia um trabalho de pesquisa muito grande na Embrapa sobre verminose. Então a gente trazia ele aqui na época da vermificação para ele dar uma aula sobre isso, então eles nos orientavam nesse sentido. A gente fez experimento com a Merck Sharp, do bolos, que era um tipo de verme. Então a gente sempre estava muito ligado, sabe, nas mudanças, e estamos até hoje. Tem alguma coisa, vamos inovar, aquilo que dá certo, deu, aquilo não dá, não tem coisa que não dá, entendeu? Mais ou menos isso. Legal. Tá? Essas foram as mudanças que a gente fez no decorrer dos tempos. E assim, rapidamente, assim, só para a gente fechar esse tema da tecnologia, o senhor é administrador, né? Acho que a gente nem falou aqui, né? Mas o seu Olímpio é formado em administração. E o senhor, até pela formação e até pelo seu perfil, o senhor é bastante analista e tal, né? Como é que qual é o seu racional, né? Quando o senhor tem que adotar uma nova tecnologia e as tecnologias, inclusive, desse ponto de vista que o senhor falou mesmo, que sim, o rotacionado é uma tecnologia. Falando de tecnologia no geral. Como é que o senhor avalia usar ou não uma tecnologia? Eu procuro ver se aquilo ali eu consigo aplicar dentro do meu negócio, tá? Porque muitas vezes, para alguém aquilo é muito importante, mas não se enquadra na minha realidade. Eu fui esses dias visitar lá no Paraná o pessoal da Santanias, que é o manejo densado. Eles botam 1.000 novilhas em 2 hectares e roda de 4 em 4 horas. Nossa. Eu não me aplico isso. Para mim não dá certo. É eficiente, é muito eficiente. Mas aqui em casa não dá, porque eu não tenho qualificação de mão de obra, eu não tenho as pessoas certas, vai dar zebra. Então eu evito de entrar. É uma tecnologia? Então, eu pondero muito isso, porque nem sempre que serve para o Paulo serve para o Pedro. Então você tem que tentar enxergar aquilo que você possa aplicar e ter resultado. Tá? Porque para falar simplesmente, eu estou fazendo isso... Olha só como eu sou disruptivo. E qual resultado está tendo? Uma outra coisa que o pessoal tem feito muito e que eu não tenho condições de fazer, eu vou dizer, está certo ou errado, não está certo, quem faz? As precocinhas, empunhar novilha de 8, 10 meses, 12 meses. Eu não tenho essa estrutura. E eu não vejo essa necessidade para o meu negócio. Eu não sei se isso aí passa a ser mais marketing que realmente retorno econômico. Porque quando você vê custo para chegar a isso aí, não é barato. E as perdas que existem. Mas enfim, tem gente fazendo. Está fazendo porque está tendo rentabilidade ou porque ele está no mercado e ele está na ponta? Então, a gente tem que saber separar isso aí, entendeu, Gabriel? O que eu posso aplicar de tecnologia que possa me trazer retorno financeiro, que possa se viabilizar economicamente e que seja moderno, que eu possa servir de exemplo para alguém dentro da minha verdade. Aquilo que não dá, não faço. Entendeu? Perfeito. Não faço. É assim que a gente calibra as coisas. Muito bom. E, seu Olímpio, a gente entra agora numa parte aqui que a gente conversou, não conversou tanto, mas eu acho que é interessante. Porque assim, a gente está num momento agora de muitas mudanças, né? Óbvio, o senhor já está com seus filhos no negócio, rodando e tal, mas existem mudanças de mercado, né? Legislação que vira e mexe, tem algum BO que, né? Porque no Brasil nem o passado é certo, né? Que dirá o futuro. Então, como que o senhor está preparando o negócio assim para esse novo cenário, né? Como vocês, na verdade, né, estão se preparando assim? As mudanças são grandes. E você não adianta bater de frente que você não vai conseguir mudar, porque quem muda são as leis, são os deputados. Então a gente tem que estar, como associação, vou dizer agora, muito próximos a eles, para tentar barrar aquilo que não é produtivo, que não é real, e tentar implantar alguma coisa. Agora nós, Agropecuária Cangaia, volto a dizer, buscando assessoria. Tá? Nós temos uma menina que faz a parte ambiental, a Tânia, que é uma engenheira florestal, que trabalha essa área para a gente. E eu falo, Tânia, faça tudo que eu tenho direito, mas não faça errado. Porque fazendo certo já tem problema. Agora, eu acho que as leis nossas ambientais, elas estão muito além da necessidade. É uma coisa muito mais política do que eficiente e produtiva. Não é de conservar nada. É uma política que o mundo pregou e que a gente, infelizmente, nós estamos com pessoas nos assentos que não são as pessoas adequadas para estarem lá. São pessoas que têm uma certa ideologia. E isso vem atrasando o país. Só que a fome vai chegar. E aí vai mudar. O que não vai pelo amor, vai pela dor. Então, é um desafio enorme. Eu tive uma fazenda embargada há 17 anos, por causa de uma área de 1 hectare e pouco, que ele tinha regenerado, tinha feito... Mas foram tantas exigências que eu fiquei com a fazenda embargada. Nossa. Entendeu? Nós estávamos há 3 anos tentando limpar uma pastagem, conseguiu liberação ano passado, e ficamos 3 anos insistindo para trabalhar.
Então, de alguma forma, existe os produtores com desvio de conduta? Existe. Mas é uma minoria, viu, Paulo? Sim. A maior parte quer fazer bem feito, quer fazer com seriedade e tal. Então, isso aí é um entrave, mas não é a barreira final. Porque se você não transpor isso, alguém vai transpor, você vai estar fora. Eu falo sempre, tá difícil, tá, mas para todo mundo. Uhum. Você tem que tentar fazer ficar menos difícil para você, porque você seguir. Igual aquele cara que viu a onça em 2, né? Tirou um gordinho e um magrinho. Aí ele falou assim, a onça, tá, vamos correr. Mas ela corre mais que eu. Falei, mas eu corro mais que você. É isso que acontece hoje. Uhum. Tá, tem desafio? Tem, mas para todo mundo. Eu quero chegar lá, eu tenho que buscar alternativa. Eu não sei, trago alguém que saiba. Entendeu? Eu vejo dessa forma. E eles vão vir, continuam acontecendo, e você vai ter que ir acompanhando. Por isso que eu falo, você tem que estar meio ligado às coisas, sabe? Uhum. Então, eu não desisto da pecuária, eu acho que ninguém pode desistir. A pecuária é um segmento espetacular, você tem que se adequar àquilo. Eu só digo que um segmento ele não é viável se ele não existisse, Paulo. Se ele existe, é porque tem alguém competente tocando. Você quer tocar, ganhe competência. Sabe, o vendedor de pipoca vive, o dono do boteco vive, o o corretor vive, mas você tem que viver de acordo com ele. Entendeu? A maneira dele, você tem que se qualificar para aquilo. Então eu não vejo nada. Vender terra na lua? Não dá, porque ninguém vende. Agora no céu dá, porque tem muito pastor vendendo terra no céu, vou te ver não sei o quê. Entendeu? Então, eu acho que é isso que acontece, sabe? Não é que eu não me preocupo. Eu me preocupo de algum sentido, que eu acho que isso atrasa o país, atrasa as coisas. Mas é uma coisa que você consegue transpor. Sim. Com o tempo. Não vejo medo nisso, não. Muito bom. E aqui a gente tá a quantos quilômetros de Cuiabá? Daqui da minha casa, bom, da cidade uns 12 quilômetros mais ou menos da cidade. 13. A gente tá a 12 quilômetros de Cuiabá e parece que a gente tá a 300 quilômetros de Cuiabá. Porque parece que a gente não tá tão perto da cidade. A gente só percebe quando vê que tem 4G no celular, não sei o quê. E isso me traz um gancho aqui, e até aqui, né, assim, as câmeras estão pegando, quem tá nos assistindo pelo YouTube agora, tá vendo aqui, essa natureza que a gente tá vendo aqui, também foi captado imagens que deve estar passando agora também, enfim, para todo lado que a gente olha, a gente vê natureza. O senhor falou também da importância disso, né, uns minutos atrás, e falou fora das câmeras também. Como que vocês, como que o senhor vê, né, esse futuro aí, né, de sustentabilidade, conformidade e tal, e como vocês também já estão preparando justamente para isso? O senhor disse que teve uma dificuldade, que ficou 17 anos embargado por causa de né? Então, como que olha pro futuro, pensando nisso, assim, pensando, olha, em ser mais sustentável e não é sem demagogia. Não é aquela sustentabilidade que os caras pegaram para eles, né? Que a lacração pegou para eles. Não, é de ser um negócio mais sustentável mesmo, pensando nessas questões todas que rodeiam a fazenda hoje. Para mim, sustentabilidade é tudo aquilo que você faz dentro da lei. Uhum. Para mim é isso. Tá dentro da lei, é sustentável. Tá fora da lei, não é sustentável. Tá? Se eu preservo, se eu respeito a lei, a minha propriedade é sustentável. Se eu respeito os animais, o bem-estar animal, se eu faço isso, é sustentável. Se eu tenho uma cantina com ar-condicionado, o pessoal é sustentável. Perfeito. Agora, se eu sou numa fazenda, o cara está dormindo numa rede debaixo de um pau, não é sustentável. Então, a sustentabilidade, para mim, é tudo que você faz que está de acordo com a lei. E às vezes mudam. Hoje é de um jeito, amanhã é de outro, e você tem que ir trabalhando dentro da lei. Tá? Preservação de ambiente, meio ambiente. Pô, tem que preservar? Vamos preservar. Está dentro da lei? Tá. Então, vou preservar. Porque vou tentar mudar a lei. Uns anos atrás, nós reunimos aqui com o secretário da Agricultura, o secretário da Agricultura com o secretário da SEMA, e todo mundo em cima dele, e ele quieto, sereno. No final, ele falou, gente, vocês estão cobertos de razão. Só que eu vou falar o meu lado. Eu sou hoje o secretário da SEMA, existem leis que teriam que ser aplicadas. Vocês querem mudar? Vai na Assembleia, que é ao lado, e muda a lei. Porque se eu não cumpro a lei, eu estou prevaricando. Uhum. Se for lá e dizer, tem que derrubar 100%, é lei, eu vou fazer derrubar 100%.
Então, para mim, sustentabilidade é isso, é você fazer tudo que é legal. O que é legal não é sustentável. Então, essa é a minha visão. E aí você tem que se adequando às mudanças da lei. Tá? Pode derrubar 80%? Derruba 80%, ela é sustentável. Você pode ter uma pastagem assim, você trata bem seus colaboradores, você tem uma cantina, você tem está dentro dos padrões da lei, tá, é sustentável. Então eles ficam inventando sustentabilidade cheia de firulas, não sei o quê, sabe? Isso é para inglês ver, cara. Isso não é real. Sustentabilidade é só isso, o que é legal. E o que eu acho absurdo é que as pessoas às vezes vêm de fora, como que esse combate da soja, não sei se vocês souberam, as pessoas não compram nenhuma área, nem que seja desmatada legalmente. Cara, a ignorância. Isso é mais que Deus, cara. Isso, né, cara? Absurdo. Isso aí é uma ignorância das pessoas. Por quê? Porque eles querem vender uma imagem lá fora que eles são defensores da natureza a custo de quem? Porque... Ultrapassando a legislação do país que eles estão trabalhando, cara. Absurdo isso daí. Não, e assim, é fácil eu falar isso depois de ter desmatado o país inteiro, né? Lá. Aqui a gente tem 66% do território preservado. Preservado. E do jeito que era quando Cristo passou pela Terra. Exatamente. Entendeu? E aí eles vêm falar, então para mim é isso daí. Mudou a legislação, se adequa. Mudou e se adequa. Então para mim eu não vejo assim nenhum problema sério. É o que eu falo, você tem que estar sempre acompanhando as mudanças. Está próximo, fazendo. Se fizer errado, você vai ser penalizado. Se fizer certo, você vai ser contemplado. Assim vai, entendeu? Essa área de desmatamento, eu cedi um pedacinho de terra para um rapaz plantar banana, coitado. Ele também foi muito simples e foi numa área que era de preservação. E derrubou 1 hectare e pouco. E pegaram. Aí vieram aqui, me criaram um problema. Eu indenizei, paguei a indenização. Aquilo lá reflorestou, virou mato. Hoje ninguém mais sabe nem onde que é. Mas ficou parado lá por morosidade do órgão. Uns criavam dificuldade, que tinha que fazer tal coisa, levava os caras lá e não sei o quê. E foi te empurrando aí, até se você cansava. Né? Não vou falar isso, mas é isso. Então, para mim, sustentabilidade é isso, Gabriel. É você fazer o que é legal. O que é legal é insustentável. Muito bom. Entendeu? Agora, senhor Olímpio, nós vamos entrar numa fase aqui da nossa conversa que nós vamos trazer pro coração muita coisa aqui. E parece que é uma área que o senhor caminha bem ali, né? A gente fala muito que no agro, uma coisa super importante pra gente é o legado que a gente vai deixar, né, para as próximas gerações e tal. E o senhor tem uma particularidade dentre todos os 10 entrevistados dessa temporada, que o senhor tem a sua família trabalhando no negócio, né? Alguns já até com 100% com uma área onde era anteriormente 100% sob sua gestão, né? Como que o senhor fez isso, sabe? Como que hoje se fala muito como engajar as próximas gerações. O senhor fez isso. O senhor fez isso. Como que o senhor fez? Que foi? Sucessão, você constrói, não delega. Sucessão se faz no dia a dia, desde pequeno, tá? Isso aí minha mulher teve uma contribuição assim fantástica. A Vera, quando a gente casou, nós fomos para a fazenda, viveu lá, ela gosta da área, não era da área, mas ela gosta e tal, ela é psicóloga. E aí sentava para tomar café de manhã, eu não estava. Teu pai está na fazenda, fazendo um trabalho, não sei o quê, esse café aqui, eu veio da fazenda, isso aqui. Começou a falar bem do nosso negócio. E eles foram, e final de semana que eles podiam, eles iam para a fazenda, lá tinha engajamento. Fazer gincana, correr de bicicleta. Se eu pudesse mostrar para vocês aqui, meus netinhos hoje vão para lá, tudo na lama, andando de carrinho, mexendo. Você começa a criar isso de pequeno, falando bem do teu negócio. Se você é um advogado, teu pai está lá defendendo uma causa, tá, papapá, valoriza o que teu pai faz, tá? Agora você senta na mesa, teu pai está lá na fazenda, mexendo com gente ignorante, não aparece fim de semana, passa o tempo todo lá e vai isso no moleque. Aí no final, quando ele está dos 20 anos, que ele se forma e falou, você vai tocar, fazer? Eu não, cara. Você falou a vida inteira, como é que eu vou tocar? Então, a sucessão é construção diária dos seus filhos. Mesmo assim, eles não são obrigados a dar seguimento no seu sonho. Eles são seres humanos independentes, espíritos diferenciados, cada um faz o que quer. Nenhum dos meus filhos vieram para o nosso negócio, para o negócio deles, né, que não é meu mais, nunca foi, sempre foi deles, porque eu pedi. Vieram porque quiseram. Hoje se reclamam, o problema deles não é meu. Porque eu acho que a coisa pior que existe, cara, é você fazer uma coisa que
para agradar alguém que não te traz felicidade interna, entendeu? Eu acho que o nosso trabalho tem que ser o nosso lazer. Praia, Disney é diversão. O prazer é o que você faz no dia a dia. Está aqui, ó, você gosta do que você faz, te dá satisfação. Porque você vai viver fazendo isso. Entendeu? Você vai viver fazendo isso. Então isso tem que ser uma coisa agradável para você. Claro, claro. Senão, cara, puta, eu vou lá entrevistar o Olímpio. Puta, mas é meia hora de só escutar babaquice, eu não gosto disso. Não te dá satisfação. Entendeu? Então eu acho que é assim, e as pessoas são dessa forma. Eu vejo assim, minha filha formou em veterinária. Aí eu comecei a cercear ela na fazenda, que eu não queria que ela trabalhasse, palpando vaca e tal. Eu falei, eu não quero você nesse sentido. Ela falou, pai, então eu vou fazer outra faculdade. Vai. Para São Paulo, fez administração e marketing, numa faculdade, sei lá que faculdade que é. Saiu de lá, foi para o mercado financeiro, ficou 16 anos no mercado financeiro. Beleza, eu ia visitar, ela vinha me visitar, feliz da vida, cara. Ela gosta de fazer kitesurf, foi lá pro Ceará, tá lá na praia do Preá, fazendo kitesurf. Aí ela voltou, 2 anos, no financeiro da fazenda. Beleza, ela fez o que ela gosta. Ela tá indo lá, eu falei, Tawana, no próximo aí da sua, eu vou, porque eu também quero mandar de kitesurf lá, porque, pô, eu vejo uns velhão que nem eu lá fazendo. Isso dá prazer, isso faz a pessoa viver, entendeu? Então, às vezes, eu falo para vocês que são mais novos, nunca deixe de fazer aquilo que lhes dá prazer por necessidade, procure conciliar o trabalho e o lazer, sabe? Agora, o seu trabalho é teu lazer, passei a outra coisa, tá? Então, eles vieram dessa forma. Legal. É a construção diária que você faz com seus filhos. Até um dia eu falei sobre isso no podcast que eu fiz com o Plínio, e eu estava em Uberaba com a minha esposa, no Parque Exposição, um cara, vem cá, para uma esposa dele. Esse aí ó, é o cara do podcast, tal, não sei o quê. Ela se apresentou, aí virou para mim e falou, fiquei tão emocionado, falei assim, o senhor mudou a minha vida. Falei, pô, por quê? Aquilo que o senhor falou sobre sucessão, eu estava tendo dificuldade com meus filhos, eu não enxergava sob esse prisma. Hoje meus filhos estão todos na fazenda, eu estou levando a molecada, estou levando todo mundo. Então, é isso que é construção, entendeu? Não é, eu não tive sorte, não, você não construiu aquilo. Agora, você pode tentar fazer, eu não quero, eu quero ser engenheiro civil, eu quero ser mecânico, eu quero ser psicólogo. Você é feliz? Sou. Taca o barco, toca a vida, tudo certo, não tem problema nenhum, entendeu? E assim, agora a gente já não tá falando de como trazer, né? Eles já estão aqui. Aí eles estão aqui. Como que lida com... Porque é aquilo que a gente tava falando lá no início do episódio, né? O senhor enxergava de um jeito lá, o cara enxerga de outro aqui. Como que lida com essa diferença de visão de mundo? E de visão até de como fazer o negócio rodar? Porque tá todo mundo dentro, né? O senhor tá ainda dentro do negócio e eles estão também. Como que lida com isso, seu Olímpio? Dá liberdade para que eles errem, conceitualmente, entendeu? Porque a minha experiência não vai servir para eles. Pode ser alguma coisa que eu tenha feito que pode servir. Então eu acho que a gente tem que se afastar um pouco do negócio para não criar um conflito de gestão, tá? Eles tocam de um jeito, eu tocava diferente, se eu for lá começar a interferir... eu acho que ele vai errar, mas se ele errar de uma maneira que não vai ser tão grave, ele vai aprender. Porque quando você percebe que você não... Quando você faz uma coisa para dar certo e dar errado, você não errou, você aprendeu. Agora, quando você é de má fé e faz para dar errado, aí você é diferente. Errou. Agora eu fiz 2, 3 vezes a mesma coisa, eu estou errando. Tá? Então é muito importante que você se afasta um pouquinho da atividade, deixe eles fazerem do jeito deles. Eles são mais assertivos que erram, eu também errei a vida inteira, mas eu acho que eu acertei mais que errei. E sempre nós somos errou assim, tentando acertar, né? fazendo o melhor, é o que eu falo. Então a gente tenta fazer o melhor, não deu certo. Por que não deu certo? Não é essa maneira. Thomas Edison demorou 860 vezes para poder fazer aparecer essa lâmpada funcionar. Aí o assistente falou assim, Edison, não dá certo. Ele falou, eu fiz errado. A maneira que eu fiz não é correta, eu vou achar correta. E fez. Então essa que é a vida da gente, sabe? Eu fiz aqui, não deu certo, eu vou fazer aqui. E você vai buscando alternativas, entendeu? É o que eu falo, trilhar ali. Então, o que eu vejo, Gabriel, você se afastar um pouquinho, deixar eles tomar as decisões, obviamente, que a gente está sempre em conversa, está sempre em diálogo e tal, mas as ações operacionais diárias, eles que tocam, eles que vão tomando as pancadas, eles que vão colhendo as glórias, entendeu? E atribuir a eles os valores que eles têm, tá?
Você fez bem feito, beleza. Você fez errado, você tentou acertar, tentei, então não tem erro. Vamos tocar o barco, vamos tocar a vida. Passar essa confiança para a pessoa, para ela poder continuar se estimulando. Não chegar e falar, pô, você fez o troço errado, onde é que já se viu? Você, sabe, eu acho que isso aí pesa, porque são pessoas do bem, que querem fazer o melhor. Pode não dar certo. Então, você não pode transferir esse peso, essa responsabilidade. Talvez você possa trazer para você, ó, eu te ensinei errado, acho que a culpa é minha e tal, para tentar dar uma segurada na barra. Então, você tem que ter essa percepção e enxergar o momento certo para fazer as coisas. E é importante porque para a pessoa pegar a responsabilidade para ela, tu não pode também dizer como que ela tem que fazer. Tu tem que dizer qual é o resultado que tem que ter. Olha só, nós precisamos ter esse resultado aqui. Nós precisamos ter boi com carcaça X, tal, YZ. Né? Como fazer por tua conta. Vai lá e faz. É muito importante você ter essa comunicação não só com os filhos, mas também com os colaboradores e os líderes das fazendas. Eles têm que ter um entendimento, eles têm que estar em um engajamento com o teu negócio. E nunca dá o peixe, dá a vara. Eu te pergunto, Gabriel, como é que eu faço para falar aqui e tal, não sei o que eu tenho que fazer? Fala, o que você acha que você tem que fazer? Põe o cara para trabalhar. Responde para ele como outra pergunta. O que você acha que eu sei? O que você faria se estivesse no meu lugar? Se fosse eu faria a mesma coisa, mas se estivesse no meu lugar, que são coisas diferentes. Se eu sou você, eu faço o que você faz. Se eu estou no seu lugar, eu vou fazer diferente do que você faz. O que você faria se você estivesse aqui? Deixa o cara desenvolver o raciocínio dele. Né? E aí você vai dando umas... Porque o que eu faço? Você tem que chegar, ligar o microfone, fazer isso, fazer aquilo, blá, blá, blá. Você vai ser um robozinho a vida toda, entendeu, Paulo? Então eu acho que é muito importante isso, você se afastar um pouco, deixar eles tomar as decisões, aquilo que é de maior relevância, você ter uma participação, ter uma conversa, porque quando a pessoa ela é madura, que ela está assumindo isso, ela também não é de pisar na cumbuca, não. Ela vai devagar. Então ela sempre está trocando ideia, o que você acha, conversa com o Maurício, o Urian é compadre do Maurício, conversa com o Maurício, ajuda muito, meu filho, são bastante amigos. Então eu acho que isso é importante, entendeu? Sim. É você se afastar e dar oportunidade de errar. E eu no gancho assim, o senhor teve alguma ação ativa, no caso assim, o senhor tomou alguma decisão de preparar eles tecnicamente para estarem dentro do negócio, ou o senhor só aproveitou o que eles construíram de conhecimento na vida e de conhecimento técnico para... Eu acho que essa construção ela é feita durante todo o tempo, tá? Obviamente que eles trouxeram conhecimento que eu não tinha, mas eles não tinham a maturidade que eu tinha, mas eles tinham a convivência comigo durante toda uma evolução do tempo. Então eles iam para fazenda, via o que eu fazia, como que eu fazia. Eu nunca falei, você tem que fazer isso, isso, isso. Entendeu? Então, porque fazenda é uma coisa assim para tocar, não é um bicho de sete cabeças, cara. Botar a pessoa certa no lugar certo e cobrar aquilo que é de direito. Simples. Agora, fazer isso acontecer depende de um punhado de fatores. Então, eles sempre foram muito assim, muito próximos, de fazer, que eu te falei, fim de semana, na época de campanha, eu ajudar, mexer. Eles foram pegando isso daí, só que eles aprimoraram com o conhecimento que eu não tenho. Entendeu? Por isso que eu falo, eles são muito mais evoluídos que eu. Eu, quando tinha dificuldade em alguma coisa, eu buscava conhecimento com terceiros. Eles não, eles têm esse conhecimento embutido dentro deles. Então, o que eu acho que eles aprenderam comigo foi no decorrer dos anos de convivência. Eu não passei, você tem que fazer dessa forma. Basicamente, comportamento. Comportamento. É o que eu falo, a gente passa a ser uma vitrine, um espelho para os filhos. Do lado bom, do lado ruim. O que você está fazendo, eles te enxergam. Um dia eu estava vindo da fazenda, vou falar rapidinho uma historinha aqui, e o Acauã me falou uma coisa, pai, o senhor fez tal coisa errada na fazenda esses dias. Eu falei, fiz? Ele falou, fez. Ele falou, o que eu fiz errado? O senhor fez isso. Foi um comportamento que eu tive inadequado. Eu comecei a dar risada, cara. Eu comecei a dar risada. Falou, pô, te chama a atenção você dar risada? Olha a audácia do moleque. Eu falei, por dois motivos. Um, eu sou seu pai, mas eu sou ser humano, eu posso passivo de errar. O outro, que você percebeu uma coisa que eu não havia percebido, então você é melhor que eu sou um bom mestre. Ele falou, não, senhor, quem me fez isso foi minha mãe, o senhor não fez nada. Vontade de brigar, Gabriel. Cheguei em... Desce da caminhonete. Cheguei em casa, cheguei em casa, minha mulher falou assim, e aí, como é que foi? Porque sabe que a gente estava nas ranhas. Teu filho não vai contar pra ela a história. Falou, vocês são iguais.
Os dois batem porque vocês são iguais. Eu falei, Vera, pelo amor de Deus, eu não mereço esse castigo. Não me reputa isso, não. Tá bom. Então, indo pra fazenda de volta, na segunda-feira, começou a discussão de novo. Eu falei, vou ficar quieto. Eu falei, calma, eu vou te contar uma coisa. Eu contei o que aconteceu com a gente, com a sua mãe. Ela falou, nós somos iguais. Falou, pai, pelo amor de Deus, não fala isso, nós não merecemos esse castigo. Palavra de honra. Até a expressão foi a mesma. Valeu, cara. Somos iguais. Entendeu? Então você vai ver o seguinte, cara. Quem tá certo, quem tá errado? Ninguém, cara. Ninguém. Tem que ter um equilíbrio. Pô, ele chega em casa, esconde meu chinelo, eu vou lá, pega a escova dele, esconde, ele pega... sabe? Então, eu acho legal isso daí. Já o mais velho é mais sentadão, mais centrado, meio de brincadeira. Então, cara, eu acho que a gente é exemplo de alguma forma, né? Eles veem, no decorrer da vida, dos dias a dias, veem o que a gente faz, mas eu nunca impus, eu impus alguns critérios, eu coloquei alguns conceitos, né, que eu acho que são verdadeiros. Para estar aqui, tem que... eu acho tem que que isso saber, aí, eu né? acho que com compromisso, pelo menos na parte seletiva, é o compromisso com o teu cliente, muito mais que com você, entendeu? A gente tem hoje uma gama de clientes que nem vem mais na fazenda, a gente parte os touros para eles, dada a confiança que a gente construiu com isso, entendeu? Então, esses são valores que as pessoas constroem no dia a dia, no berço, sabe? Que muitas pessoas estão esquecidas, estão muito ligadas às leis do Gerson, aí, de levar vantagem. E eu acho que os valores são... Você passa no berço, né? Sim. E passa com comportamento, né? Com ações. Com certeza. E seu Olímpio, a gente... ouvi, né, agora aqui muita coisa interessante. E nesse momento, muito provavelmente, alguém que está assistindo ou que está ouvindo esse episódio, pode ser que esteja passando por aquele momento em que um filho ainda está assim, voltando da faculdade, que daqui a pouco quer assumir, mas aí tem toda uma questão maior dentro do processo. E está escutando o senhor falar, né, um caso de sucesso que está acontecendo ainda, né? É um processo que está acontecendo. O que o senhor falaria para essa pessoa assim? Né? Porque não deve ter sido fácil, não deve estar sendo fácil, mas é muito gratificante pelo que eu estou vendo, né? Mas o que o senhor diria para essa pessoa assim? Nunca desista dos seus sonhos, sabe? Eu acho que o limite do ser humano é o tamanho do sonho que ele tem. Então, se você tem isso como um objetivo, que é isso que você quer, crie situações que possam possibilitar que isso aconteça. Eu acho que vai depender muito mais de você do que dele. Agora, respeite as vontades do seu filho. Eu acho que isso tem que ser muito mais do que ele está no teu negócio. Se eu não quero estar, não esteja. Não force, porque ele nunca vai ser uma pessoa feliz e nunca vai ser eficiente. Agora, se você acredita que ele tem um potencial para aquilo, continue tentando convencê-lo, trazer para o teu negócio, buscar dar condições. Não adianta levar em terapia, não vai resolver. É uma coisa que foi construída durante 20 anos, 25 anos, você não vai tirar com um psicólogo, entendeu? É você levar ele para o teu negócio e mostrar que o teu negócio é interessante. Agora, se ele não quiser, meu irmão, deixa ele viver a vida dele em paz, que ele vai te trazer paz e você vai deixar isso aí para os seus netos, talvez nem para os seus netos. Porque há pessoas que não tem nem para quem deixar. Então a sucessão se dá em quem tem filhos. E quem não tem filhos? Ou quem tem duas filhas casadas com um médico, um astronauta, que não vai tocar. Ele vai morrer frustrado por aquilo? Não. É o sonho dele, não é o sonho do Gabriel. Você entendeu? Agora, não desista. Se você tem mesmo isso como uma vontade imperativa, continue sonhando, continue trazendo, continue falando do teu negócio, mas obrigar você não vai conseguir. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que saber até onde vai. Esse é o meu ponto de vista. É o que eu faria com meus filhos, entendeu? Dessa forma. Perfeito. Chegamos na fase final aqui, né? E aí agora, seu Olímpio, agora sim nós vamos entrar um pouquinho mais dentro do seu coração para entender do senhor algo que eu acho que o senhor vai falar com... O senhor vai falar muito com o coração mesmo, pelo que a gente está vendo aqui. Qual é a maior satisfação que o senhor tem? Qual é a maior felicidade que o senhor tem em ser pecuarista, em fazer o que o senhor faz? Cara, é enxergar que você está contribuindo para um coletivo, sabe? Que o teu passado, o que você fez pensando em você,
mas alguém vai se beneficiar disso. Todos nós passamos pela vida e deixamos um legado. Não necessariamente tem que ser o mesmo. Mas o que me enche e me envaidece é saber que eu passei pela vida, estou passando pela vida e construí uma família maravilhosa, pessoas de valores que estão dando seguimento no nosso negócio, mas que não foi só para eles. Eu fui exemplo para algumas pessoas mais que estavam próximas de mim. Então eu levei ao meu lado as pessoas, tanto economicamente, como moralmente, como valores, que são os meus colaboradores. Nós temos hoje pessoas que estão conosco há mais de 50 anos, mas a gente convive junto. E até eu falei para ele, a gente vai se separar na morte. Porque aí não tem como, mas eu te espero do lado de lá ou você me espera, não sei quem vai primeiro. Eu espero que seja ele, né? Lógico. Eu sei que hoje ele tá na praia, eu tô aqui, né? Mas então eu acho, viu, Gabriel, que é você ter a satisfação de ter, assim, a consciência liberta de que o que você fez pelo benefício de um coletivo. Não pensando só em você e que você não usou de nenhum subterfúgio para poder se beneficiar daquilo que não te é de direito, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa que me deixa em paz com a consciência. Eu acho que a paz é uma coisa que a gente constrói, sabe? Você recebe uma dificuldade, você pode... Se você está com alguma complicação, você pode conseguir absorver em paz ou não. Então, quando qualquer coisa... É ter essa paz de que eu procurei fazer o melhor, me dediquei da maneira mais correta que eu achei que fui. Tive meus erros e tenho até hoje, sou humano. Mas de ter essa convicção disso. De alguma forma a gente serviu de exemplo para alguém, porque alguém serviu de exemplo para mim. Então a gente é uma constante olhar e fazer, olhar e fazer. Eu acho que isso me deixa feliz. Não só do lado profissional, mas eu acho que muito mais do que isso do lado humano, sabe? Porque o profissional, o Gabriel, tem muitos projetos de sucesso maravilhosos. Eu não me enquadro como um ser humano do bem, mas eu acho que eu estou na média. Mas tem pessoas que não são assim, que têm a consciência um pouco, sabe? Então o meu equilíbrio nesse sentido é muito mais importante. E isso me motiva muito, a minha família. Eu devo 99,9% para minha esposa, Vera, que era para estar aqui com a gente hoje, infelizmente não pôde vir. Porque eu era um pouco impulsivo, sabe, daqueles caras muito... E ela sempre foi segurando o freio, o jeito dela e tal. Então eu devo 99% do que eu sou hoje, da nossa família, à minha esposa. Eu adoro ela, estamos casados há 42 anos. Existe um respeito entre a gente muito grande, porque eu acho que a gente tem que ter alguém no final da vida. Se não tiver sozinho é difícil, entendeu? Então eu acho que o que mais me emociona, o que mais me deixa feliz é esse convívio com a família, o meu relacionamento com a minha esposa, o respeito que tem mútuo. É isso, não é mais que isso, entendeu? Gaúcho. Era pra ele se emocionar, que se emocionou foi eu. Mas porque você tem coração, cara. Eu acho que a pessoa que se emociona é a pessoa que tem coração, tem sentimento. Eu valorizo muito isso, eu me emociono muito também. Você vê uma coisa que a gente faz aqui que me emociona, agora não, porque a gente já está um pouco mais amadurecido. Nós temos uma entidade que a gente trabalha com ela, chamada Casa Transitória Irmã Dulce. Nós recebemos as pessoas com câncer do interior e damos assistência a elas no tratamento de câncer. Então elas ficam lá durante todo o período do tratamento, e a minha mulher já está lá há 25 anos, eu estou acho que 19, 20 anos lá envolvida no projeto. É um projeto Irmã Dulce, era uma freira da Bahia, não sei se vocês conhecem, que fez o bem a todo mundo. E essa casa foi fundada há 34 anos em Cuiabá, a gente está lá já há algum tempo. Então, cara, eu acho que muito mais importante que ter as coisas, do que construir as coisas, é você poder ser útil a alguém que realmente precisa, ao seu semelhante, cara. E lá as pessoas precisam da gente. São pessoas que vêm do interior, sem condições de ficar em Cuiabá, porque não tem condições de tratamento, não tem onde se hospedarem, e ficam na nossa casa. Lá a gente dá 5 alimentações por dia, translado para o Hospital do Câncer, minha mulher é psicóloga, conversa com as pessoas. E o que a gente percebe, Gabriel, que 70% das pessoas que chegam com o coração igual o seu e com a sua mentalidade, saem vivos de lá. Passam por aquilo. Aqueles que chegam meio brutos têm a maior dificuldade para sarar, entendeu? Então, você se emociona porque você tem coração, cara. Parabéns. Obrigado. Eu acho que poucas pessoas têm essa coragem. Isso aí é um mérito seu, não é desmérito não. Fica tranquilo. Obrigado. Tá? Isso aí. De coração mesmo, cara. Bueno, rapaz, É isso aí. que conversa maravilhosa, viu, seu Olímpio? Assim, a gente roda. O nosso objetivo é contar a história das pessoas, nos inspirarmos, né? Porque os maiores beneficiados
de tudo isso aqui somos nós, né? É verdade. E é muito bacana, cara, pra gente poder contar e para que as pessoas que acompanham o nosso trabalho também poder conhecer esse tipo de mentalidade, esse tipo de trabalho que é desenvolvido aqui, né? Porque, igual o senhor falou, não é só sobre o trabalho em si, né? É sobre como a gente enxerga a vida também, né? E nós, como gente do agro também, como a gente conhece, é o que o senhor falou, seria muita pretensão a nossa ficar só para nós, né? Não tem motivo. Talvez alguma coisa que a gente diz aqui possa servir para alguém de alguma forma. Com certeza, com certeza. Com certeza que serve. Porque a gente absorve muito das pessoas, né, o Paulo? Então, eu posso afirmar assim, eu sei que eu estou muito grato por recebê-los aqui, muito feliz de poder contribuir de alguma forma, mas estamos abertos a isso. A minha família, eu gostaria que um dia vocês fossem nos visitar lá em Denise, conhecessem meus filhos, ficassem com a gente. O Maurício pode endossar ou não, mas é uma família de pessoas maravilhosas, viu, cara? Me vaideço muito deles. Eu tenho certeza disso. Ninguém nesse o veio não levou conseguiria ser tão falso. Não tem como. Mas eu treino bastante, viu? Não, mas eu duvido. Eu treino bastante. Tô ficando bom, né, cara? Seu muito Olímpio. Obrigado, seu Olímpio. Estou feliz de te receber aqui. Muito obrigado. Guilherme, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado, um abraço, Paulo. Muito bom, Deus viu? abençoe a todos nós, que a gente prazer. continue sendo assim, pessoas de fé, de amor e acreditar que nós temos alguém lá em cima Com É certeza. isso aí. que é muito mais importante que nós. Nós somos aqui uma poeira de areia aqui, É passando isso aí. por aqui. É isso aí, muito bom. Ninguém E quem que nos proporciona Eu quero, antes disso, a gente até deveria ter feito isso antes, mas muitas pessoas podem estar se perguntando o que é esse tal de Cangayan, né? Verdade. O que é? Porque a agropecuária é Cangayan. Explico só antes da gente finalizar, porque eu, inclusive, sou seguidor da agropecuária Cangayan no Instagram já há muito tempo. E foi uma... Pô, nós vamos lá. Falei, pô, que da hora. Eu já sigo, Vou tentar né? entender isso aí. Vamos lá, explica pra gente. O Cangayan é uma raça indiana pura, tá? Ela teve uma contribuição na formação da raça Nelore, que o Nelore ainda não é uma raça pura definida, o Nelore é uma raça em construção. Tanto que você às vezes vê indivíduos com biotipos diferentes. Uma raça pura seria o antílope, a onça pintada, o lobete, que é tudo igualzinho. Tá? Todas as segregações genéticas já foram tiradas fora, então ficou só a pureza racial. E o Nelore ainda tem segregação genética, porque ele vem de uma miscigenação de 13 raças diferentes. E dentre elas o Cangayan, que é de onde ele busca a rusticidade, porque o Cangayan é uma raça que aonde o cabrito não vive, eles procriam, porque são extremamente rústicos. Eles são criados na parte mais inóspita da Índia, que eu estive lá uma vez. E eles que dão essa altivez para o Nelore, sabe? O perfil, a orelha, o semblante, a altivez do Nelore vem da raça Cangayan, são genes de lá. É uma raça pouco conhecida no Brasil. E aí, o que acontece às vezes, até que me deixa meio assim, fico sem graça. Eu comprei um Nelore da raça Cangayan. Não existe Nelore da raça Cangayan. Existe a raça Cangayan. Existe a raça Cangayan da agropecuária Cangayan. E aí hoje a gente fala, puta, por que eu fui fazer isso, né? Porque eu tenho um touro Cangayan. Mas ele não tem um touro Cangayan, ele tem um touro Nelore que veio da agropecuária Cangayan. Então é uma raça pura. Nós somos em 3 pessoas que preservamos ela no Brasil, meu irmão no Paraná, um senhor lá em Tuiutaba e eu aqui no Mato Grosso. São poucos exemplares. Esses dias eu mandei um casal para um amigo meu na Bahia, mandei um casal para um amigo meu em Goiás, que eu quero que elas se multipliquem, entendeu? Porque elas foram poucos importadas. E eu falo sempre o seguinte, a raça Cangayan não é de leite, não é de corte, mas ela dá sorte. Maior que amuleto pé de coelho. Então, você tendo um Cangayan em casa, você é uma pessoa feliz, tem sorte a vida inteira, tudo corre bem a teu favor, cara. Então é dessa forma. Então é isso a raça Cangayan. Muito bom. Essa é a origem do nome, né? Do nome, isso aí, muito bom. E que eu fiquei feliz, a gente fechou isso aqui com uma risada de todo mundo. Então, isso aí é muito bom. E a gente tirou foto. A hora que a gente, o Will fez a gravação. Ele gravou. Deve ter aparecido. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, que tenho certeza que você viu muito valor nessa conversa com o seu Olímpio. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O Brasil que produz, ele vai crescer e ele está crescendo
porque você está ajudando a gente nesse processo. Então, siga o Brasil que Produz lá no Instagram, né, o @BR que Produz, e também acompanhe os episódios no nosso YouTube, BR que Produz, no Agro Resenha também você consegue acompanhar a gente lá, tá? Tem todos os episódios em vídeo ali também, e todos os agregadores de podcast, né? Spotify, Deezer, todos eles a gente tá lá, tá certo? Como eu já falei, agora a gente tem o Instagram, @BR que Produz, todos os bastidores, tudo que a gente tá, essa nossa jornada as aqui nessa mentiras que nós contamos antes, Uhum. né? Tá vai tudo tá lá. Ah, Então acompanha a gente lá, beleza? Essa segunda temporada ela é uma parceria com a Silveira Consultoria, que há 40 anos transforma resultados por meio de gestão estratégica, inovação e boas práticas na pecuária, com foco em eficiência, sustentabilidade e decisões baseadas em dados. Ela apoia produtores a elevar performance e rentabilidade em todos os estágios da fazenda. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, do que a Silveira Consultoria tem feito, além de escutar todos os episódios, porque são todos clientes da Silveira, só acessar www.silveirapecuaria.com.br. E quem também está com a gente nessa temporada é a Estância Bahia, que tem mais de 30 anos de expertise em comercialização de bovinos selecionados, conectando produtores à oportunidade de negócio, sempre com qualidade e muita confiança, como uma rede de serviços de comercialização pecuária que impulsiona a cria, recria e a engorda no mercado. Então, acompanhe os leilões, todos os projetos que eles têm lá no www.estanciabahia.com.br. E a Imbra Tecnologia para Nutrição Saudável, que também está com a gente, e o seu trabalho une inovação, saúde e sustentabilidade para elevar padrões produtivos em todas as diversas espécies, inclusive a bovinocultura de corte. Sempre com soluções que promovem o bem-estar animal, a eficiência, contribuindo para resultados consistentes em toda a cadeia de produção. Beleza? Então, se você quiser saber mais sobre os produtos aí da Imbra, é só acessar www.imbra.ind.br, tá certo? Gabrielzão, mais um, hein? Quase você não aguenta, hein, velho? Rapaz, por ó, um milímetro. seu Olímpio, se ele falasse mais 5 minutos ali, eu Ia derramar. Aí não tinha jeito. Mas isso aí é uma virtude sua, cara. Obrigado. Você tem coração, diferente. Obrigado. Não, eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo. Eu Mas sou não é assim só fisicamente, você tem um coração com emoção, entendeu? Seu Com Olímpio, energia do bem. muito obrigado. Muito de novo, obrigado, viu? seu Olímpio. Mais uma Eu que vez. sou grato, de maravilhosa. coração. Obrigado Graças mesmo. mesmo. Obrigado. Um abraço. Recepção, Obrigado, pela Paulo, por história. estar com a gente aqui. E estamos aí pra gente Da contar mesma a história forma, pro estamos mundo. aqui, portas abertas, quem quiser, é só nos procurar. Nós vamos finalizar com uma foto com a equipe aí, porque eu fiquei muito feliz em Com recebê-los certeza. aqui. Estou muito grato. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Valeu. Um abraço, galera. Um abraço. Muito bom.